Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Conta Comigo. Que coisa boa, dezembro tá aí, 9 de dezembro já, o ano se findando. E a pergunta que eu sempre gosto de fazer, o que é que você tem feito? Foi o que você construiu em 2025. É o finalzinho do ano, momento de reflexão, para que você possa começar a planejar 2026, concluir o ano com sucesso e recomeçar o ano. Começar o ano de 2026 com mais força, com mais garra, com mais energia. Mas como sempre, agradecer a tua audiência. Se você está aqui me vendo, é porque você respeita o nosso trabalho, é que você curte o que é gerado aqui. Então fica um sentimento de muita gratidão. Vai compartilhando, vai mandando para os grupos, vai dando print, vai postando, vai marcando a gente, que a gente terá um prazer de repostar aí tua postagem. Primeiro, eu sempre gosto de começar falando um pouquinho sobre os 3 pilares do podcast Conta Comigo. Nós já fizemos 29º, ou seja, estamos voando em episódio. Se você for lá no nosso canal do YouTube, Impacto Soluções Contábeis, você vai ver que tem 29 podcasts rico de informação, rico de conteúdo que pode ajudar você a mudar a sua mentalidade, a mudar a realidade do teu negócio. E quais são os 3 pilares, gente? É o pilar do contabilidade. Eu entendo que através da contabilidade, das informações contábeis, das movimentações financeiras e de técnicas, a gente consegue mudar a realidade do teu negócio. O segundo pilar é o pilar do contar história. A gente conta muita história bacana aqui, a gente vai contar muita história empreendedora que deu certo, outras que também não deram, mas para que você possa aprender o caminho que devemos trilhar e com certeza compartilhando conhecimento. E o terceiro pilar é o Conta Comigo. Não tem coisa melhor do que você saber que pode contar com alguém, não só aqui no nosso podcast, mas também com network, com resultado, com prestação de serviço. Então já vai compartilhando que hoje o nosso podcast está fantástico. Estou recebendo um cara aqui que vocês não têm noção, muita coisa bacana a gente vai trazer para vocês, então fica aí, já vai compartilhando, porque eu recebo aqui no nosso estúdio, e assim, eu acho que eu me identifico bastante porque antes de ser o entrevistado é o meu amigo, eu gosto dele pra caramba, ele que é pernambucano de Surubim. Então, durante toda a sua infância e adolescência, ele começou a dar indícios que ia seguir uma carreira no esporte, né? De atleta, e facilmente a gente viu ali ele conduzindo para o curso de Educação Física. Mas a comunicação estava na veia, estava na essência. Foi o curso de jornalismo que realizou e continua realizando sonhos. Na TV Tambaú, ele foi repórter de todos os telejornais da casa, teve a oportunidade de apresentar como substituto o Tambaú Esporte e o Caso de Polícia. No ano de 2013, foi convidado para integrar o seleto grupo da Rede Paraíba de Comunicação, afiliada da Rede Globo. Também foi para Campina Grande, como também atuou como repórter nos telejornais, também substituindo o apresentador do Globo Esporte. No ano de 2016 foi transferido para aqui, para João Pessoa, para a capital, onde agora sim na TV Cabo Branco. Por 6 anos ele comandou o Globo Esporte, também por 7 anos apresentou o JPB1, entre 2024 e 2025, até receber o convite para mudar de áreas. E realmente foi uma mudança realmente fantástica. Uma mudança sim, e mudanças fazem parte da sua vida. Hoje ele é apresentador do Correio Verdade, afiliada da Rede Record da Paraíba. Então por aí você já começa a imaginar que hoje o dia vai ser fantástico. Apesar de ser pernambucano de Surubim, ele foi presenteado por receber o título de cidadão pessoense e paraibano. Lembrando, viu? O homem é timbu doente, é náutico. Agora realizado como pai, em outubro vê o mundo, o mais lindo, o mais novo, xodó da galera, o Pedro, que é a cópia do pai. Também esposo, fiel, lindo, maravilhoso, do zóio verde da senhora doutora Juliana. E hoje ele faz a diferença todos os dias, na hora do almoço, na sua telinha, na TV Correio. Eu tô com ele aqui, meu amigo, um cara que eu admiro o trabalho dele todas as horas, Danilo Alves. Seja bem-vindo, irmão. Rapaz, valeu, Vinícius. Que recepção, viu? Pra cima. Rapaz, que texto. Estou aí. Nossa senhora, eu vou levantar e vou embora. Você já falou tudo. Com você, galera. Não aprenda com quem presta. Mas, tirando a brincadeira, muito obrigado pelo convite. Agradeço demais. Fiquei muito feliz quando você lembrou do meu nome para participar do Conta Comigo.
que já está trilhando essa história, né, no meio da comunicação, dos podcasts. São 29 episódios, não é fácil não. Você chegar a esse número, você manter um programa de entrevistas que atraia a atenção das pessoas, que traga conteúdo relevante, como você está dizendo. Então, ser escolhido para participar de um programa como esse, para mim, eu fico muito lisonjeado, fico feliz demais com o convite. Bora conversar um pouquinho, né? Vamos embora, galera. E ó, a gente começa pelo início, né? Gratidão de você estar aqui. Por parte da minha vida, eu também integrei quadro das TVs paraibanas. Tive a oportunidade de trabalhar na mesma empresa mais distante. Foi o período que você estava em Campina. Quando você chegou aqui, eu já estava na outra emissora. Mas assim, admiro o teu trabalho, cara. E eu gosto de começar lá do início, porque quem está te assistindo, quem é esse galego aí que está no programa do Zóio Azul, do Zóio Verde? Quem é Danilo Alves, meu irmão? Rapaz, Danilo Alves é um eterno menino. Eu costumo dizer que eu não... Às vezes eu esqueço, na verdade, a idade que eu tenho. Já estou com 37 anos, caminhando aí para ser um quarentão, mas eu ainda continuo com o coração daquele menino lá de Surubim, que brincava lá na Rua do Sol, com a turminha de lá, que preserva as amizades dessa infância. Eu tenho amigos que eu conheci quando os dois tinham meses de vida. E continuo preservando essas amizades. Amo demais minhas origens. Sou um cara muito família, amo minha família, amo meu trabalho, amo estar com gente, amo as pessoas. Eu sou um apaixonado pela vida, eu posso dizer. Coisa boa. Então vamos falar pelo início. E Surubim? Onde é que fica Surubim? Como é que deu essa chegada aqui para João Pessoa? O que é que te impulsionou a chegar nesse paraíso que é João Pessoa, Paraíba? Rapaz, Surubim é a capital da vaquejada. Uma cidade de pouco mais, de cerca de 70 mil habitantes, que fica no agreste de Pernambuco, a 120 quilômetros de Recife. E aí perguntam, por que danado tu veio para Paraíba? Porque Surubim eu costumo dizer que está no centro do mundo. Ele fica a 120 quilômetros ali de Recife, 130 e alguma coisa de Campina Grande. Para João Pessoa, 2 horinhas e meia de viagem você chega. É próximo a Caruaru, 40 minutos, 1 hora você está por lá. Então Surubim está no centro assim, de várias cidades importantes, de vários lugares que me proporcionaram chegar até aqui. Muita gente pergunta assim, rapaz, como é que tu chegou ao jornalismo, como é essa história de atleta, tudo? Tudo começou lá em Surubim. Desde criança eu sempre fui um apaixonado por futebol, mas eu já adianto que não era no futebol que eu ia ser atleta não, porque infelizmente, apesar de amar, eu não sou bom não. Gosto de jogar, gosto de brincar jogando bola, faço meus golzinhos porque é o jeito, a bola tá ali, ela entra, mas nunca fui um craque. Porém, eu sempre integrei todos os grupos, os times que o colégio tinha. Fui aluno do Colégio Marista, que tem aqui em João Pessoa o Pio X, né? Mas aí o Marista está presente em mais de quase 100 países, eu acredito, em todas as capitais do Brasil e apenas 2 cidades do interior. Uma delas é Surubim, que não tem essa você não paga uma mensalidade tão alta, porque aqui é um colégio de alto padrão e se justifica, porque tem um ensino de muita qualidade, mas por estar no interior, era uma parcelinha que cabia no bolso dos meus pais e tive a alegria e satisfação de ser um aluno marista. E lá eu fui do time de futsal durante toda a vida, fui do time de handebol, joguei vôlei, basquete, então tudo que tinha eu estava participando. Sempre amei muito praticar esportes, mas foi na natação onde eu quase me aproximei a ser um atleta de alto rendimento. Porque entrei na natação aos 2 anos de idade com minha professora Jarlene, que eu tenho uma gratidão muito grande, não só por ter aprendido a nadar, mas por ela ter me tornado um atleta e também ter forjado meu caráter, porque todos os professores têm esse papel na vida dos alunos, independente da disciplina que ele esteja orientando. E aí na natação eu me encontrei, passei a participar e competir em várias competições ali da região de Surubim e comecei a ganhar medalha. E foi dando certo, eu fui crescendo e continuava praticando a natação. Me lembro que em uma competição que teve lá na ABB em Surubim, meu pai estava com os amigos assim numa mesa, eu estava competindo, tudo, fui lá nadar, depois fui chamar ele para a entrega de medalhas. Aí ele perguntou, e aí, tu nadou? Já nadou? Tudo, já nadei, pai. Nadou quantas vezes? Eu disse 5. Ele ganhou quantas medalhas? Eu 5. De quê? Eu disse ouro. Aí foi quando ele olhou e disse, estava nadando sozinho, E não foi, estava nadando contra alguns rivais e comecei a perceber que eu estava me destacando.
Saí de Surubim, morei no Recife apenas um ano, que era fazendo cursinho para vestibular. Eu perdi, infelizmente, o vestibular logo quando eu saí do terceiro ano, por falha minha. E aí fico alerta para a turminha, para os jovens, sejam atentos, assinem tudo que tem para assinar na prova. Porque eu perdi um ano por conta disso. Fui eliminado no vestibular e fui olhar o que tinha acontecido e tinha sido isso. E aí fiquei no Recife morando com minha querida avó, Dona Maria Lúcia, e aí entrei na equipe da BB Recife. Lá eu passei a treinar praticamente todos os dias. Então eram treinos que iam de segunda a sábado, a depender da época do ano, de competições que se aproximavam. Eu cheguei a nadar 14 quilômetros por dia, 7 quilômetros pela manhã, à tarde eu estudava, à noite eu voltava para nadar. Isso aí de segunda a sábado. Então era uma rotina bastante puxada. Bastante exaustiva, demais, né? em que eu também elevei o nível da minha natação. E aí você lembra que eu falei de futebol, né? Fui inventar de fazer o que eu não sabia, jogar bola. E torci meu joelho pela primeira vez, pela segunda vez, na verdade. Algum jogo oficial ou a famosa pelada? Jogando pelada, rapaz. Aí torci o joelho, tive que ficar afastado por 4 meses da natação, dos treinos, enfim, de atividades físicas. Coincidiu com o vestibular que eu passei, terminou que não voltei. E aí é onde entra a minha escolha pelo jornalismo. Eu prestei vestibular tanto para jornalismo quanto para educação física. Para educação física, eu tentei na universidade... Uma escolha bem distante, né? Porque o jornalismo, com esportes, como meio que... Pois é. Eu tentei para a educação física na Universidade Federal de Pernambuco. E passei. Assim como passei para jornalismo na Estadual da Paraíba. Como eu já disse que eu sou um pouco idoso, hoje você faz o Enem e você concorre a qualquer vaga de qualquer instituição de ensino apenas com aquela prova. Na época, você tinha que fazer o vestibular de cada instituição. E os vestibulares, eles coincidiam as datas. Estadual da Paraíba, no mesmo dia de Estadual do Pernambuco, por aí vai. E as federais, a mesma coisa. Então, eu fiz Estadual da Paraíba e Federal do Pernambuco. Fiz a opção por esses 2 vestibulares. E aí passei. E pensei, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Porque eu posso tanto ser um professor de educação física, um educador físico, já não pensava mais em ser atleta de alto rendimento, essa fase já tinha passado na minha vida, mas eu ia estar lá, no meio do esporte. Como também na comunicação. Uma vez, garoto aqui em João Pessoa, passando férias, eu vi meu tio na televisão. Meu tio é jornalista. Ele era repórter da TV Tambaú. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu me encantei. Eu disse, rapaz, eu quero fazer isso. E foi assim que eu comecei a decidir, fazer a minha escolha. Eu digo, eu posso continuar jogando minha bolinha, nadando, brincando, enfim. Mas, profissionalmente, eu acho que eu vou estar mais realizado na comunicação. Agora vamos trazer uma vírgulazinha aí. O Danilo Alves, atrás das câmeras, é tímido. Muito. Isso é fato. Muito. E como que já nesse início você disse, poxa, eu sou muito tímido, e como é que eu vou destravar isso? Você começou a estudar, você começou a se dedicar, porque de fato, fora das câmeras, Danilo Alves é muito tímido. Demais. É aquela história, quem me conhece sabe, né? Então assim, quem me conhece sabe que eu sou muito tímido. Muito, muito mesmo. E eu acredito que é a questão do dom, Vinícius. Porque eu acredito que eu nasci com a veia da comunicação. Na hora que uma câmera liga na minha frente, que eu sei que eu tenho que exercer a minha função ali, que eu sei o que eu tenho que fazer, é como se eu me tornasse uma outra pessoa. Outra pessoa, verdade. Eu tenho a segurança do que eu estou fazendo, verdade. Eu tenho a confiança do que eu estou fazendo. Verdade. E a partir desse momento, eu encaro esse desafio e deixo a timidez de lado. Naturalmente, ela desaparece. Mas também tem um segredinho aí. Muita gente fala da minha segurança quando eu estou apresentando, da questão do improviso, que eu não sou muito preso a textos. E eu acredito que a preparação para isso tudo, além do estudo, obviamente, é você estar pronto para tudo, esperar tudo. É aquela velha história de você se preparar para o pior, esperar o melhor e enfrentar o que vier. Todas as vezes que eu começo um telejornal, eu tenho a certeza de que tudo pode dar errado. Eu não fico, meu Deus do céu, por favor, que não dê errado. Eu peço que ele me proteja. Isso tem acontecido ao longo da minha carreira, graças a Deus. E também peço que ele ilumine todos aqueles que estão à minha volta, que estão fazendo o jornal comigo. Então, todo dia antes de começar o jornal, durante toda a minha carreira, eu faço uma pequena oração e peço que Deus nos proteja e que também ilumine o trabalho de todo mundo que está ali comigo.
Eu acho que o segredo é esse, é você esperar que tudo dê errado. Porque você esperando isso, se der, você já estava preparado. E é assim que começou minha história no jornalismo. E a gente pode trazer que lá na parte da natação, na época que você era ali galgando como atleta, você traz raízes de determinação, de garra, de vencedor, correto? Exatamente. São coisas que você consegue subtrair do esporte para a vida. Por isso que é de grande importância a prática esportiva para a criança, para adolescente, para que você possa passar a saber lidar com a concorrência, saber lidar com a vitória, com a disputa, saber lidar com a derrota, saber disputar de forma saudável, entender que nem tudo na vida é bom, é fácil, que nem tudo na vida é conquista, é vitória, que às vezes você pode ser superado por uma outra pessoa que se preparou mais do que você, que estava pronto naquele momento, mais do que você estava, e a partir daí tomar a decisão, ou de evoluir ou de desistir. Coisa boa. E teve um impacto, chegar em João Pessoa, sair lá de Surubim, com todo o respeito à cidade, mas uma cidade interior, você chegar aqui na capital paraibana, nessa cidade maravilhosa, com essa praia linda, e você veio para João Pessoa, foi acolhido, gostou de início, já se apaixonou, disse, caramba, eu vou pensar em voltar, porque não estou me adaptando aqui não. Cara, minha vinda para João Pessoa foi meio que de surpresa. Eu já estava na Paraíba, porque me formei em jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, e aí, na semana de defender meu TCC, de apresentar o trabalho de conclusão de curso, eu não tinha nenhuma perspectiva. E eu me lembro de uma conversa que tive com meu pai, o seu João Marcelo, em que ele conversava comigo no carro em que a gente estava indo para uma pelada, inclusive jogar bola lá em Surubim, e ele disse, Dan, passaram uns 4 anos, você está terminando o curso, você não tem nenhuma perspectiva de emprego, nada. E ele falou com toda a bondade e o amor que um pai tem, e posso dizer com toda certeza que meu pai sempre fez de um tudo para oferecer o que há de melhor para os filhos, e se preocupa até hoje muito com o nosso bem-estar, como nós estamos, eu e meus irmãos, o que é que a gente está fazendo, o que a gente está precisando. E aí ele falou, não tem problema nenhum lhe sustentar por mais 4 anos em Campina Grande. Ele não falou na maldade, mas aquilo ali tocou meu coração. Eu pensei, caramba, eu estou terminando um curso superior, continuo sendo esse peso, posso dizer assim, nas costas do meu pai e da minha família, e poderia muito bem estar começando agora a minha carreira profissional, andar com as próprias pernas, e meu pai está pensando em continuar tendo essa despesa por mais 4 anos para um outro curso. Danilo, para te interromper, mas assim, com a palavra do céu, tem palavras que não saem das pessoas. Com toda certeza. Tem palavras que é o Espírito Santo que conduz. Então, a gente pode naquele momento sentir uma dor, sentir uma alegria, mas foi o combustível que você precisava para botar o navio na velocidade máxima e continuar navegando. Então, no decorrer da minha vida, eu já tive palavras que doeram mais que um tiro, né? E a palavra do seu pai ali foi de cuidado. Você naquele momento entendeu como um pouquinho de dor, de poxa, olha o que o meu pai está pensando de mim. Mas aquilo foi um combustível de dizer, eu vou conseguir, eu vou provar, na verdade, eu vou para cima. Na verdade, eu nem pensava o que meu pai estava pensando de mim. Eu pensei muito em mim mesmo. Eu disse, meu Deus, será que eu construí tão pouco ao longo desses 4 anos que agora eu não tenho nenhuma perspectiva? Qual é o orgulho que eu vou dar para os meus pais? Eu saí de casa, fui para Campina Grande, saí entre 17 e 18 anos de idade para ganhar o mundo. E agora eu não consegui conquistar esse objetivo, o que é que eu posso fazer com relação a isso? E aí, mais uma vez, Deus apareceu na minha vida, porque essa conversa que eu tive com meu pai foi no domingo, e aí durante todo o curso, o que é que eu fazia? Eu sempre tive o sonho de trabalhar com televisão, eu sempre quis estar na frente das câmeras, ser repórter, ser apresentador, já entrei no curso com esse objetivo, mas o jornalismo tem toda uma gama de opções em que você possa trabalhar por trás das câmeras, em outros meios de comunicação, seja rádio, jornal impresso à época, hoje web, televisão, enfim. Então não necessariamente eu estava ali para ser um repórter, para ser um apresentador, mas era isso que eu queria. E ao longo do curso, eu contei com meus colegas também de curso, e todos os trabalhos que a gente podia fazer em vídeo, a gente fazia.
Tinha colega que preferia fazer prova, preferia fazer por escrito, e a gente não. Eu e alguns amigos, a prática tinha uma câmerazinha, um amigo meu, Wellington, que inclusive hoje está aqui em João Pessoa também. Ele tinha uma câmerazinha com uma fitinha pequena e tudo a gente fazia em vídeo, reportagem, tal. Tudo que tinha de trabalho na universidade, de evento que ia acontecer, eu pedia para ser o mestre de cerimônias, para trabalhar essa minha timidez, para estar diante de um público e conseguir falar sem travar. Suava mais do que tudo, ficava vermelho, morrendo de vergonha, mas fazia. E as reportagens que eu fazia nessa câmerazinha do meu amigo e também nesses trabalhos de universidade, em eventos, eu saía mandando por e-mail para quem você imaginar no Nordeste de televisão. Quem é o chefe de jornalismo em tal canto, na Bahia, na Paraíba, no Ceará, em Pernambuco, saía mandando para todo mundo. E Jô Mazzarulo, que foi a chefe, a grande chefona da Globo Nordeste durante muitos e muitos anos, ela começou a responder meus e-mails. Eu digo, caramba, ela me notou. Ela está me respondendo. E olhe que ela deve receber muito e-mail. Com toda certeza. E ela fazia observações sobre aquilo que eu estava mandando. E como eu disse, meu tio era jornalista. E aí eu falei com meu tio, disse, tio, quem está me respondendo é Jô Mazzarulo. E ele, nessa altura, ele já estava na TV Tambaú. Na Globo. Ele já tinha ido para uma afiliada Globo. Sim. Pelo amor de Deus, tu tá mandando as coisas da universidade para Jô. Meu amigo, você está gastando munição, você não está pronto. Não, tio, mas eu estou mandando. E por mais que eu não tenha sido contratado naquele tempo, e hoje Jô Mazzarulo, eu acredito que nem lembre disso, e tive poucas oportunidades de encontrá-la pessoalmente tão rapidamente que não tive a chance de contar. Vou mandar isso aqui para ela, o podcast para ela. Jô, obrigado demais pelo que você fez quando eu ainda era um estudante, quando eu ainda era um garoto, inexperiente, ruim, porque o material era ruim de verdade, e você tinha toda a atenção de reservar um tempo do seu dia tão corrido para me responder, para dar aquela atenção para esse garoto que estava iniciando. Isso fez toda a diferença na minha vida. E aí eu recebi na terça-feira, depois do domingo, aquela conversa com meu pai, recebi na terça uma ligação da TV Tambaú. Eduardo Henrique ligou para mim, que hoje em dia é um grande amigo que tenho, perguntando se eu queria, se eu era fazer um jornalista, teste, era repórter e tal, e ele perguntou se eu queria ir para a TV Tambaú. Eu disse, rapaz, eu quero. Aí ele falou, então pronto, se você puder vir e tal, amanhã. Aí eu disse, eu não tenho como ir amanhã. Ele, por quê? Eu disse, porque eu vou defender meu trabalho de conclusão de curso hoje. Era o dia que eu ia defender meu TCC. Aí ele falou, eu não acredito não. Eu disse, mas eu acho que eu vou passar. E aí a gente conversa. Não, tudo bem e tal, você precisa de quanto tempo? Eu disse, rapaz, essa semana pelo menos, para eu resolver documentação, enfim. Então na terça eu defendi meu TCC. Na quarta já fui atrás de documentação, de tudo, de diploma, para conseguir adiantar as coisas, porque eu estava vindo para a TV Tambaú. E aí na segunda-feira eu vim. Não conhecia ninguém em João Pessoa. Eu tinha meus amigos em Campina Grande, eu morava em Campina Grande, não tinha amizade nenhuma em João Pessoa. Até que eu me lembrei que um colega de infância, que em comum tinha ser torcedor do Náutico, Lucas Barbosa, ele era agente penitenciário aqui. E aí eu disse, meu irmão, o Lucas está lá em João Pessoa, vou falar com ele. Mandei um MSN para ele, eu disse, bicho, eu estou indo para João Pessoa e tal. Tu mora? Não, eu moro num apartamento aqui, a gente vem para cá, pode vir, vem-se embora, não sei o que. Ele me colocou dentro do carro. Abriu as portas. Quando chegou aqui, ele não morava no apartamento, não. Tem ainda hoje um hotel de trânsito dos agentes penitenciários, acredito que tenha, hoje policiais penais, lá no Roger, no bairro do Roger. Antigamente era uma creche, essa creche se tornou hotel de trânsito, então o que eram salas de aula se tornaram pequenos apartamentos. Isso. Não tinha divisória de parede e tudo, então quando eu entrei era o que era antigamente uma sala de aula pequena, ele tinha a cama dele e tinha dito a mim que não precisava trazer nada, então só vim com minha mala. Ele tinha uma cama, uma escrivaninha, não tinha divisória nenhuma, tinha uma pia, um fogão, o banheiro era meia parede, sem porta, com a bacia sanitária e um chuveiro. E eu olhei e disse, bicho, onde é que eu vou dormir? Ele disse, se preocupe não esquente não. E aí ele foi para o plantão dele no presídio do Roger e voltou com um colchão para mim. Então o primeiro colchão que eu dormi aqui em João Pessoa foi o colchão do presídio do Roger. E assim,
Cara, eu queria destacar demais a profissão de policial penal, porque a partir desse momento da minha vida, eu tive a possibilidade, a oportunidade de conhecer vários profissionais dessa área, e quanto respeito eu tenho por esses profissionais que têm uma vida tão difícil, tão dura, que lidam com pessoas que, infelizmente, por N motivos da vida, tomaram um rumo que não é o legal, que não é o esperado para todo mundo, estão ali pagando as suas penitências, pagando as suas penas e também merecem o respeito de todo mundo. Mas aqui fica o registro do meu respeito e admiração pelo policial penal e por toda essa recepção que eu tive aqui em João Pessoa. E é isso que eu ia ressaltar, né, cara? Ele deu o melhor dele que ele tinha no momento. Com certeza. E eu costumo dizer que se fosse de outra forma, poderia não ter esse caminho. Exatamente. Né? Não ter valorizado tanto. E aquele cenário te ajudou a chegar já. E chegando, outra né? coisa, porque quando eu cheguei, eu disse, meu amigo, cadê o apartamento? Ele disse, você chegou, a gente vai alugar um apartamento, vai morar e vai ser massa e tal. Ele é meio atacado do juiz, sabe, Lucas? E aí eu disse, meu irmão, eu não estou chegando contratado. Eu estava vindo para a TV Tambaú para passar um teste, mês. né? Passar um teste. Era um mês, era tirar férias de uma repórter que estava de férias. Então nem teste era. Eu ia passar essas férias dela e acabou, 30 dias. E aí ele disse, não, você vai ficar, você vai ver, e lá vai, lá vem. Passaram-se os 30 dias. A repórter depois passou por um processo cirúrgico em que ela ficou mais 10 dias, eu acredito, fora. E depois desse período em que estava tudo certo para eu ir embora, Eduardo Henrique, mais uma vez, que ele era o chefe de jornalismo lá à época, ele me chamou na mesa dele e disse, olha, está terminando seu período aqui e tudo, então eu queria lhe dizer que você vai ser contratado. Meu irmão, a redação, o pessoal aplaudindo, batendo palma, eu emocionado, eu feliz da vida com aquilo. Achando que ia ser dispensado. Pois é, até porque, assim, apesar de ter gostado muito da experiência, achar que o pessoal estava gostando, a Tambaú é uma empresa maravilhosa que está no meu coração até hoje. Eu tive ótimos momentos na Tambaú, minha primeira experiência profissional. Anjos passaram na minha vida lá. Eu queria destacar Félix Almeida, cinegrafista, e Genilson Clemente Diniz, o GG, assistente. Foi a primeira equipe que está lá eu tive. até hoje. Até hoje, os dois estão lá. E eu costumo dizer que são os meus pais na comunicação. E aí GG brinca, não, eu sou a mãe mesmo, deixa pra lá, eu sou a mãe mesmo. Não, mas são meus dois pais na comunicação nessa chegada, porque eu nunca mais esqueço. Na primeira vez que eu estava sozinho no carro de reportagem com a equipe para fazer uma cobertura, e foi um acidente que aconteceu na ladeira do Rangel, um carro que saiu desgovernado, passando por cima do povo em calçada, batendo em tudo, não sei o que, parou lá no poste. Que eu cheguei e vi aquela cena de caos, olhei assim para Almeida, olhei para GG, Almeida olhou para mim e fez, saia contando a história que eu tô atrás de você, fique tranquilo que vai dar tudo certo. E a partir daquele momento a luz se acendeu e é como eu lhe disse, é como se outra pessoa estivesse dentro de mim. E aí eu saí narrando, saí contando essa história, e essa parceria com GG e Almeida durou anos e anos, além do que... Anos e anos não, que eu fiquei 2 anos apenas na Tambaú, mas durou muito tempo e com outras equipes também, mas eu tenho essa gratidão eterna a GG e Almeida, que foram as pessoas que me abraçaram primeiro no jornalismo. Coisa boa. E fez ali a defesa, saindo da faculdade, já está numa TV, queira ou não queira, um feito muito positivo para a sua carreira, porque muitos buscam e não conseguem. Né? Então já começou em uma TV, independente de qual seja, você já começar na TV, como repórter, tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho, você já teve. E aí, como que foi essa saída da TV Tambaú, onde você começou e tomar decisões difíceis, a gente sabe que é difícil, né? De verdade. E dizer, poxa, aqui eu estou saindo para um próximo passo. Eu tenho uma gratidão eterna e enorme pela Tambaú justamente por isso. Porque a minha turma na universidade, ela tinha cerca de 50 pessoas quando você juntava a turma da manhã e da noite. E eu acredito que tanto naquele momento de formatura quanto hoje, nem 10 trabalham com comunicação hoje. Então, assim, quando você pega a questão da concorrência do mercado, das pessoas que estão saindo com o diploma na mão e aquelas que têm a oportunidade de trabalhar, é muito pequeno. E eu tive essa chance, tive esse privilégio, essa satisfação de começar numa grande empresa, que é a TV Tambaú. E eu me lembro que, assim, no começo eu ia com a camisa... Não tem quando você compra a camisa que vem dobradinha da embalagem e aí fica o quadradinho assim.
eu não tinha ferro para passar. Por quê? Eu não tinha nem colchão para dormir e não por questões de E quando foi contratado, disse, Lucas, prepara pronto. Que agora eu vou comprar o ferro Aí, e o colchão eu compro. Quando eu fui contratado, a primeira coisa que eu comprei foi um ferro de passar. A gente procurou uma casa, passou a morar numa casa. Dividiu. E aí, dividindo tudo, aí começou a dar certo. E aí eu fiquei 2 anos aproximadamente na TV Tambaú, onde eu tive todas as primeiras experiências profissionais. Agradecer a Val França, que foi quem me contratou naquele período. Pouco tempo depois ela saiu. Valdez assumiu. Valdez, que é uma pessoa querida demais na comunicação aqui na Paraíba, está no Grupo Norte hoje. E Valdez foi quem me colocou para fazer as coisas. Foi quem percebeu que eu tinha jeito para a coisa, para ser uma pessoa solta, leve, descontraída. Ele dizia, seja você. E ele fez com que eu fosse eu. E ele sempre me dizia, se você um dia quer ir para uma TV maior, fora daqui, não sei o quê, faça isso que você está fazendo. É isso que as pessoas querem ver. E foi isso que eu fiz. Então eu tenho uma gratidão grande também, enorme, a Valdez, que foi quem me ajudou tanto nesse sentido. E aí, quando foi no ano de 2013, Plínio Almeida, grande repórter, grande jornalista que hoje está na TV Cabo Branco, ele estava saindo da TV Paraíba para vir para a TV Cabo Branco. E aí foi quando Vanessa Oliveira, Vanessinha, que foi editora do JPB2 em Campina Grande, hoje mora na Holanda, tem uma família linda e maravilhosa. Ela era editora do JPB2 em Campina, estudou comigo e tinha visto uma reportagem que eu coloquei no Facebook, que era de crianças que trabalhavam na cata de caranguejo em Bahia, que era uma denúncia do trabalho infantil e tal. Ela gostou da reportagem, mostrou a Carlos Siqueira, que comanda o jornalismo lá em Campina Grande, e depois me perguntou se eu tinha interesse de ir para lá. Eu disse, rapaz, eu vou na hora. E aí foi assim, que saí da TV Tambaú, retornei para Campina, onde já tinha ficado durante 4 anos, para trabalhar na TV Paraíba. E já chegar numa afiliada, sim, da Rede Globo, já dá mais um passo, não só o passo de TV, né, Danilo? Eu acho que não é só o fato do tipo de TV, da afiliada, do porte, se é na Paraíba, no Nordeste, no Sul, mas é outra experiência, é um outro ambiente que você vai agregar, que você vai aprender, que você vai crescer com aquele novo ambiente. E mais uma vez, bem recebido lá em Campina Grande. Eu já vi que lá na Campina Grande tem um campinho de futebol, então já voltou ali um pouquinho da origem do esporte, deu para jogar uma peladazinha naquele campo, como é que é? Com certeza, tinha a pelada lá dia de sábado, tinha torneio que a gente fazia, era sempre muito legal, muito divertido, uma recepção calorosíssima, tenho grandes amigos até hoje em Campina Grande. Lá na TV Paraíba conheci Silas, que hoje é um irmão que tenho, um dos melhores amigos que tenho. Até hoje vive em contato comigo, a gente sempre que pode se ver, é porque está um pouco distante, não acontece. Mas, cara, lá em Campina eu realizei mais um sonho da minha infância. E aí da infância mesmo antes de eu imaginar que eu seria jornalista, porque eu me lembro criança que eu saía do colégio e saía correndo para casa para assistir o Globo Esporte Pernambuco. Porque naquele período em que eu era criança, o Globo Esporte em Pernambuco era só um bloco local, assim como foi aqui na Paraíba durante muito tempo. E aí, se eu não corresse para chegar em casa, eu ia perder a notícia do Náutico. Então eu ia desesperado, pegava minha irmãzinha, que era menorzinha, e saía correndo para casa com ela para dar tempo de chegar e ver o Globo Esporte e ver falando do Náutico. E aí, quando eu ligava a televisão, que eu ouvia aquela musiquinha, eu sabia que eu cheguei na hora certa. Sentava e ficava ansioso assistindo o programa. Em Campina Grande, eu tive a oportunidade de apresentar o Globo Esporte pela primeira vez. Eu nunca esqueço do momento em que eu estava diante das câmeras e que a musiquinha começou a tocar. E eu não era mais aquela criança Passou um filme, hein, que cara? estava na televisão acompanhando. Eu era o Globo Esporte, eu estava apresentando o Globo Esporte. E aí eu imaginei, caramba, será que tem uma criancinha hoje dando uma carreira para frente da televisão para acompanhar as notícias, como eu estava em Campinas, seja do 13, do Campinense. Cara, aquilo ali me emocionou demais. E aí foi quando eu disse, eu estou no lugar certo, eu estou onde eu deveria estar. E aí eu passei a realizar sonho atrás de sonho, estando na Rede Paraíba. E aí vem uma energia que você não sabe de onde é, não é só o dinheiro, não é só o salário, é algo que tem propósito, né, Danilo? Com certeza, é o propósito de vida. A vida não pode ser movida a dinheiro, porque se você tiver o dinheiro e não tiver a felicidade, as coisas não vão dar certo, vai faltar alguma coisa. Então, assim, eu estava
realizado. A gente vê que a sua vida é pautada do esporte, desafios, batalhas e conquistas. Então, saí de lá, vim para cá, para Tambaú, fui para Campina, para uma afiliada da Rede Globo também lá, um braço ali em Campina Grande. Em seguida, vim voltar para João Pessoa, dessa vez para a afiliada da capital. E você já chegou como repórter, apresentando o JPB ou no Globo Esporte? Como foi aqui em João Pessoa? Rapaz, eu estava lá em Campina Grande e aí mais uma vez uma substituição, uma troca que fez com que eu viesse para cá. Linda Carvalho estava saindo da TV Cabo Branco e retornando para a TV Correio, onde está até hoje, inclusive a minha colega hoje, e mais tarde a gente deve falar dela também, porque está comigo na rádio. E aí, quando Linda saiu da Cabo Branco, a chefia da Cabo Branco me enxergou em Campina como um potencial para vir para cá, para integrar o grupo de repórteres da Cabo Branco. E assim eu fiz, vim para cá. E aí mais uma outra pessoa entrou na minha vida, que foi Karine Tenório, que hoje está de volta na TV Cabo Branco, mas ela, pouco tempo depois da minha chegada, ela saiu, teve uma outra oportunidade de trabalho, e eu me lembro que ela me chamou no corredor e disse: Galego, eu estou saindo da TV. Eu disse: mas Karine, não faz isso não, pelo amor de Deus. Cheguei agora. Aí ela disse: não, estou saindo, eu preciso dessa oportunidade, mas eu quero que tu fique com um calendário. Ela fazia o calendário JPB, ela disse: eu vou sugerir que seja você. Eu não sei se a direção já pensa nisso, mas eu acho que tem que ser tu, Galego, teu jeito, tal, não sei o que, tal. E assim aconteceu. E antes que você conclua, né, a experiência com Karine, que eu era a equipe de Karine. E aí tinha uma equipe que era eu, Velhinho Aragão, que já saiu, já se aposentou da parte agora da TV, recente, né? E era eu, Velhinho Aragão e Karine. E aí eu recebi uma ligação, eu estava na praia de Intermares fazendo uma matéria sobre surf e tal ali. E eu recebi uma ligação da minha esposa, no entanto, eu era noiva, tal, namorada, enfim. E eu recebi a notícia que ia ser pai. Meu amigo, meu ouvido fez... Eu olhava para o mar e eu não via nada. E na época eu era assistente, né? E o povo falava comigo e eu não estava, não sentia, eu não sentia nada. Eu digo: meu Jesus, que danado foi isso? E eu recebi naquele momento minha esposa dizendo: você vai ser pai, eu estou grávida. E ela, alô, e eu não estava mais no planeta. E aí terminou a matéria, a gente entrou dentro do carro, me bateu uma crise, gente, eu tenho um negócio para dizer aqui a vocês. Eu vou ser pai. Meu amigo, foi uma festa. O velhinho era... Karine também, e eu lá, eu digo: vocês estão rindo porque não é com vocês, né? E aí Karine dizia: tá lascado, não sei o quê. Karine, e eu digo: tá certo, tal. Mas, rapaz, na mesma semana ela entra dentro do carro, bum, bate a porta. Tava doido para encontrar com vocês. Quem tá lascado agora sou eu tô grávida. Agora quem tá lascado é você. Então são experiências que a gente leva para toda a vida. Meu filho tem a mesma idade do filho dela, e aí a gente compartilhou na mesma semana, eu sendo pai e em seguida ela estando grávida. Foi um momento também que eu gravo bastante. E antes que você entre no calendário e entre falando de Karine, lembrando que eu sou campeão paraibano pela Taça Imprensa, viu? Primeiro campeonato. Isso, lá em 2011, eu acho. Isso, a gente venceu numa final eletrizante, a TV Correio, enfim, memórias que a gente traz para toda a vida, né, Danilo? Só lembrando que eu também sou campeão da Taça Imprensa, agora mais recentemente, né? Fui campeão da Taça Imprensa pela TV Cabo Branco contra a TV Correio. E no ano seguinte eu entrei para a organização da competição, não participei, e aí por isso que a TV Cabo Branco não ganhou. Confraternização maravilhosa, né, cara, de profissionais. Com certeza. A gente tem mais vezes isso aí. Vai ter agora esse ano, se Deus permitir. E assim, eu acho que dá a gente trazer um pouquinho dos bastidores, que antigamente era muita briga, muita disputa, porque a TV abre. Hoje o ambiente é muito melhor. A gente sabe que tem, mas é muito melhor, as equipes se ajudam. Às vezes acaba uma pilha, toma aqui, toma uma bateria. Então hoje existe ali uma confraternização de colegas de trabalho, né, cara? Isso, uma parceria mesmo. A rivalidade ela existe, a concorrência existe, porque cada um representa e defende aquela empresa que você trabalha. Óbvio, você quer os melhores resultados para a sua empresa, os melhores resultados onde você está trabalhando, quer que o seu trabalho traga os melhores resultados. Mas hoje é todo mundo muito parceiro, muito amigo. Eu sou amigo e parceiraço de profissionais de todas as emissoras, enfim. Essa confraternização que também termina culminando na Taça Imprensa. Isso. E esse ano vai ter de novo. Coisa será? boa. Não sei se eu jogo esse ano.
Porque estão dizendo até que a Correio me contratou, não foi nem para apresentar jornal, Foi para para ganhar. A bola e ganhar a Taça Imprensa. Verdade. Cara, assim, eu tive o prazer e a alegria de poder compor ali a primeira equipe aqui em João Pessoa do calendário, que foi um projeto que veio de fora. Na época, a diretora, enfim, era... Eu não me recordo o nome dela. Cabelo caracolado. Não era Ju. Acho que era Ju, enfim. Não, Ju era eu vou lembrar. E ela veio para cá. Ela era do Rio, né? E trouxe Lívia Calmon, né? A repórter, morena bem firme ela. E ela veio só para implantar e para conduzir o calendário aqui. Realmente foi uma mudança de cultura, principalmente na empresa. E aí a gente começou fazendo ali com Israel, enfim. Foi um momento massa. E eu costumo dizer, e estava dizendo a você nos bastidores, foi uma mudança, foi para Karine Tenório e depois foi para você. Karine conduziu com a maestria linda e você, cara, eu acho que trouxe um toque a mais, porque você fugia de todos os parâmetros e regras que um jornalista pudesse trazer. Então, conta como foi essa quebra do paradigma, porque uma afiliada da Rede Globo, diferente de outras TVs, tem todo um editorial rigoroso, e você chegar a conseguir convencer uma diretoria, conseguir convencer o jornalismo, a direção, a poder implantar o Danilo Alves, que é o Danilo Alves. Não é? Como foi essa experiência, essa conquista? Porque conseguiu e deu muito certo. Vinícius, eu sou um apaixonado pelo calendário JPB, porque 6 anos são 6 anos, né? E houve uma resistência pela minha forma de fazer, meu jeito de ser, como eu trabalhava, o que eu apresentava no ar. Porque é como você está dizendo, era uma coisa que não se via. Houve um embate ali nos bastidores? Totalmente diferente. Não chegou a ser um embate, mas Edilane Araújo, que ela hoje ela é responsável por essa parte assim de imagem, qualidade, de comportamento. isso. Ela é editora de qualidade da Rede Paraíba de Comunicação. Então ela teve esse cuidado de não fazer com que o calendário ou até que eu passasse por ridículo. Isso. Ela teve um cuidado com a minha imagem, teve um cuidado com aquilo que estava sendo apresentado na TV. E aí ela ficou com o pé atrás com relação ao calendário, a forma como eu estava fazendo. E o convencimento foi através de resultados. Audiência e do público. Audiência, resposta do público, as pessoas gostando. E o calendário é o calendário justamente porque eu estava colocando naquele material o Danilo de verdade. Eu sou aquele cara que está ali brincando, tirando onda, apesar da timidez. Era como se eu tivesse com meus amigos ali, lá fazendo aquele calendário, lá em Surubim, com a turma perto mesmo, fazendo aquela resenha. E principalmente foi uma questão meio que de estratégia da minha parte. Por quê? Porque a reportagem do calendário, ela mostra um problema pontual. Por exemplo, se eu for mostrar um esgoto a céu aberto lá em Mangabeira, quem mora em Jaguaribe quer lá saber de esgoto em Mangabeira. Tá longe, não interessa. Não está impactando nele na vida dele. Zero. É o momento em que a pessoa levanta, vai tomar uma água, vai no banheiro, vai fazer outra coisa. E aí eu passei a atrair a atenção das pessoas para o calendário, independente do local ou do problema que fosse apresentado. Porque as pessoas paravam e diziam, vamos ver o que é que esse galego vai aprontar hoje? Vamos ver o que é que esse danado vai fazer? E assim, uma experiência que eu tinha, e eu brigava muito com isso, é que existia uma grande parede, uma grande muralha entre a sociedade e o microfone. As pessoas viam quando chegava, a gente chegava com Cabo Branco, filiada Globo, e não gostava de se aproximar, ali é uma TV mais séria. Então, eu acho que o teu comportamento fez com que a turma realmente fosse o Danilo mesmo, que a sociedade dizia, não, vem pra cá que a gente é isso, a gente se identifica com esse galego aí, porque ele é engraçado, ele vem, ele traz a verdade, ele briga pelo cano estourado, pela reforma que não saiu, né? Eu lembro de algumas cenas que você dizia, fulano, me ajuda aí, homem. O prazo que você tá pedindo aqui tá... Isso aqui você consegue mais rápido, né? A limpeza do terreno aqui, vamos botar dia 15, não? Não, rapaz, é porque eu vou conseguir. Não, para o ano. Não, pô, a gente consegue isso aqui, vamos, eu lhe ajudo, chega aqui, me ajuda que eu lhe ajudo. Vamos entregar essa limpeza desse terreno no dia 15. E esse seu jeito descontraído trazia, sim, uma proximidade com a sociedade, né? O calendário ele tem um papel social muito importante, porque eu sempre falo que em que mundo
e qual seria a oportunidade que Dona Maria, da comunidade mais afastada, mais carente de João Pessoa, teria a oportunidade de bater na porta do prefeito, bater na porta do governador, de algum secretário do município, do estado, para dizer: olha esse esgoto na porta da minha casa. Dona Maria, seu José jamais teriam essa oportunidade. Essa força. Mas o calendário fazia com que Dona Maria entrasse na casa do prefeito, do governador. O prefeito estava vendo. Quando não, alguém que trabalhava com ele estava vendo e ia dar levava um a recado. mensagem. E eu acho que o massa, Danilo, é que não é assim uma ferramenta de bater, apontar, era uma ferramenta de intermediação. Exatamente. De dizer, ente público, governo, prefeitura, vem aqui, Isso. olha esse problema aqui. Exatamente. Que você não está vendo, vamos resolver, né? Eu acho que era fantástico. E às vezes as pessoas acham que era fácil fazer o calendário por isso, porque eu fazia brincando, eu fazia descontraído. Mas essa relação entre poder público, imprensa e sociedade, ela é bem complicada. Porque eu ficava no meio ali que, se eu falasse qualquer coisa a favor do gestor, é babão do prefeito. Se eu batesse muito, é oposição ao prefeito. Então, eu cheguei em situações, teve um calendário lá em Santa Rita, em uma comunidade que estava faltando água, não chegava água de jeito nenhum, em que eu cheguei lá, estava em pé de guerra. Por quê? Porque eu tinha acabado de assumir o calendário e alguns repórteres foram várias vezes lá, não tinha uma pessoa certa para o calendário. E aí uma colega foi uma vez, abraçou o problema ali da comunidade de uma forma, entendeu o problema das pessoas, que quando o gestor chegou, meu amigo, ele se sentiu muito acuado. Porque a comunidade foi para cima dele, a repórter abraçou essa causa e foi para cima dele também, que quando foi para o retorno, quando eu fui voltar, que foi a minha primeira vez que estava lá, o secretário disse: eu não vou, para ser humilhado eu não vou. E a população disse: a gente só faz se for com aquela repórter. E aí, como é que você faz? Primeiro eu cheguei lá, reuni dentro de uma sala o secretário, que foi convencido aí, porque era um outro repórter que ia, enfim, fui eu, e o representante da comunidade, e a gente se resolveu. Ali, né? Dialogou. Só, eu não estou aqui para bater em prefeitura, nem estou aqui para bater em comunidade. Eu entendo o problema de vocês e quero entender o problema da prefeitura para poder resolver o problema. A partir daí, esse calendário foi se desenvolvendo, o secretário sempre participando. Eu prometi tomar um banho lá na comunidade, fiz isso, fui com um shortinho verde-limão, abri o chuveiro, a água desceu. Meu amigo, eu nunca vi uma festa tão grande. Uma mesa, um banquete, fogos, a coisa mais linda do mundo. E foi resolvido. Hoje, sou amigo do secretário que estava na época, ainda falo com o pessoal da comunidade e está tudo certo. E assim eu fui tocando o calendário ao longo desses 6 anos, sendo o intermediador entre o problema da comunidade e o gestor. Eu queria que você trouxesse o calendário, eu sei que todos são importantes. Mas o que mais tocou seu coração, assim, que você disse: caramba, foi para mim, foi tudo. Eu não esqueço desse dia. Além desse que você está trazendo, né, que tomou um banho e tal. Vamos trazer 2. Vamos trazer um que realmente foi emocionante, que você entendeu que aquilo ali, que seu trabalho não era só salário, impactou na vida das pessoas de verdade. E um mais engraçado. Todo calendário eu considero muito importante, justamente por isso que você disse, né? Porque faz a diferença na vida das pessoas. Porque você que está longe, às vezes não imagina, mas, meu amigo, você imagine, pense o que é você todos os dias tomar café da manhã, almoçar, acordar e dormir com esgoto na porta da sua casa. O mau cheiro, todo aquele incômodo, e de repente o problema está resolvido. O olhar de gratidão das pessoas, quando um problema era resolvido, quando o carimbo era resolvido, fazia toda a diferença. Era aquilo que era o meu combustível para continuar e continuar fazendo. Rapaz, esse calendário me marcou muito nessa comunidade de Santa Rita, em que a água chegou e estava todo mundo muito feliz. E teve um também em Santa Rita, mais um em Santa Rita, que foi uma creche. Uma creche em que a obra ficou parada por aproximadamente uns 10 anos. E que a gente enfrentou muitos problemas para continuar a cobertura do calendário, porque é aquela coisa, Vinícius. Eita, o calendário vem. Na primeira visita do calendário, 20 pessoas para falar. E aí, meu irmão,
o tempo vai passando. A Não gente vai resolve. visitando mês após mês, mês após mês. Porque não é um embate fácil, né? Isso. O órgão público tem suas limitações, não pode simplesmente... Não é igual na minha casa com cano história, eu vou lá e ajeito. Ah, exatamente. Não é? Tem a licitação, os prazos, aquela coisa toda, é lento realmente. Tem sim, muitas vezes, a ineficiência do órgão público. Exatamente. Né? E a vontade de resolver. E aí você tem que ter esse jogo de cintura, de entender o lado da população e dizer, poxa, estamos aqui, vamos resolver. E você está me trazendo que quanto mais ia, a força ia perdendo? Você está dizendo isso? Poucas pessoas A primeira iam visita, 20 pessoas. O tempo vai passando, 6 meses, 8 meses, 1 ano, que eu passei a chegar lá no calendário, tome carimbo de não resolvido, em andamento, porque uma licitação foi aberta, porque vai voltar, aí a obra voltava parcialmente, parava de novo. E aí, no fim das contas, estava esse seu Buga. Seu Buga é um senhor lá de Santa Rita, da creche, era de Marcos Moura a creche, eu acredito Marcos Moura, ou era Tibiri, enfim, era a creche lá em Santa Rita. Seu Buga disse, olha meu filho, um senhorzinho já aposentado, que tinha filhos, tinha netos, e disse, olha, eu quero ver meus netos aí dentro dessa creche. Então vou vir aqui com você. Até o final. Até o final. Eu já imagino que se ele não tivesse, você ia ter o jogo de cintura e dizer, meu povo, nem a população acredita mais, mas eu tô aqui. Exatamente, ia continuar cobrando. Rapaz, e a mesma coisa aconteceu no mercado público do Geisel, em que a parte das pessoas de lá nem acreditavam que iam resolver. E aí, falando primeiro da creche em Santa Rita, quando a obra ficou pronta, eu fui ancorar o JPB1 lá da creche de Santa Rita. Tinha banda, tinha festa, tinha tudo. Meu amigo, foi uma loucura aquilo. Aí estava cheio de gente para falar. Tanto representantes da gestão, que eu tenho que destacar que a secretária da Educação até hoje é a mesma lá em Santa Rita, e ela sempre estava lá presente para dar uma satisfação à sociedade. Mas aí eu fiz questão de puxar seu Buga para perto de mim. E disse a ele, se o senhor acreditou. Quando eu entrei com o seu Buga naquela creche, o olho dele encheu de lágrimas. O meu também. E aí eu me emocionei porque eu vi naquele homem o papel que eu desempenhava. E ele chorou quando viu a creche daquele jeito. Ele ficou feliz. Vai formar, né? E não estava pensando apenas nos netos, que ele tem 6. Ele estava pensando em todas as crianças que seriam atendidas ali. Verdade. A creche até hoje está a coisa mais linda do mundo, atendendo a população e funcionando como deve ser. E eu acho massa, cara, que assim, você tinha a pegada, o olhar de dizer, poxa, vamos transformar isso aqui em um conteúdo massa. Então você jogava a bola quando não tinha trave, né? Exatamente. Você trazia a criatividade de já imaginar aquilo sendo executado. Eu acho que isso era massa e a população se viu em você e disse, poxa, eu também quero ver isso. Prendia a população porque dizer, cara, eu quero acompanhar essa novela, esse moído, eu quero acompanhar esse Big Brother, como se diz, eu quero acompanhar isso aí até o final. Então era muito massa, cara. Era demais, e eu fazia isso justamente porque às vezes, Vinícius, eu chegava lá e não tinha mais o que fazer. Eu estava mostrando o mesmo problema todos os meses, então seria a mesma reportagem todos os meses. Tinha que criar. Tinha que criar. Tinha dia que chegava lá na creche, aí tinha pintado uma amarelinha assim no chão, saía brincando, imaginando que fosse as crianças. Teve um dia que eu entrei em uma das salas de aula que estava só no cimento, peguei um pedaço de tijolo, comecei a escrever como se fosse o giz, eu disse, isso aqui podia ser o quadro, enfim. Em quadras, ginásios que não tinha quadro, eu saía jogando bola com os meninos, com meia, com tudo, até que o negócio se resolvesse. E aí as coisas foram se resolvendo, os calendários foram resolvidos e as pessoas abraçando isso aí. E você construindo relações. Exatamente. Né? Seja com a sociedade, seja com os órgãos públicos. Né? Construindo uma imagem, porque até hoje, e agradeço demais a isso, as pessoas me enxergam muito próximo à comunidade. E eu fico muito feliz por causa disso. Cara, e depois de conduzir parte desse projeto, né, como a gente falou Lívia, Karine, vários repórteres, você se desprender e dizer, caramba, agora eu vou para um outro projeto, isso é pesado, né? Para a gente como ser humano, para mim não é fácil você virar uma chave dessa. Antes teve a chave virada de deixar de ser apenas repórter para também me tornar apresentador. Isso. E aí foi uma outra questão, outro meio que embate, dizendo assim, como é que você vai estar apresentando o jornal de uma forma um pouco mais séria e de repente vai se chamar no calendário, descontraído daquele jeito, não vai combinar, vai ficar ridículo, vai ficar feio, as pessoas não vão entender se você é o apresentador, se você é o repórter que brinca. E aí a resposta que eu dei foi a seguinte, eu disse, quando você vai num velório,
você se comporta exatamente igual de quando você vai no aniversário? A resposta é obviamente que não. No velório você tem que, obviamente, se comportar de forma mais séria, mais contida, e no aniversário é alegria, é festa, é brincadeira. Então as pessoas entenderiam que o Danilo que estava lá no calendário, brincando, tirando onda, mas tentando ajudar a população a resolver o problema, era o mesmo que estava falando de forma séria de uma tragédia que poderia ter acontecido. Mas não com o mesmo estado. comportamento. Exatamente. Era a mesma pessoa, só que de uma forma diferente. E as pessoas também me abraçaram no JPB1. Tem uma coisa que marcou demais minha trajetória no JPB1, é que, historicamente, e isso eu vi recentemente de Luiz, que é sargento da Polícia Militar e da comunicação da Polícia Militar. Tive o prazer de trabalhar com ele. E durante muito tempo trabalhou na TV Cabo Branco. Ele começou como estagiário. Exatamente. Luiz me convidou para uma palestra, um bate-papo com policiais do curso de formação de oficiais. E Luiz fez um destaque da minha carreira que eu não tinha me dado conta. Eu tenho um problema de me enaltecer, eu tenho um problema de me elogiar, de reconhecer minhas vitórias. E eu não sei se é um defeito, por isso que eu estou dizendo que é um problema. Luiz, ao me apresentar, ele disse que está aqui diante de vocês, está um dos maiores comunicadores do estado da Paraíba, e foi o cara que conseguiu mudar a realidade da TV Cabo Branco. E aí eu fiquei prestando atenção e querendo entender por quê. E ele falou, ele disse, eu passei anos dentro da Cabo Branco, e durante todo o tempo que eu estava lá, e historicamente sempre foi, a Cabo Branco nunca liderou a audiência no meio-dia. Isso. E ele falou, quando Danilo assumiu o JPB1, a TV Cabo Branco passou a ser líder, ficou em primeiro lugar. E aí eu me lembrei que, de fato, foi a primeira derrota, posso dizer assim, de Samuca Duarte na apresentação do Correio Verdade. Samuca tinha números incríveis à frente do Correio Verdade, imbatíveis. Antes dele, J. Júnior, Tony Show, números inimagináveis. Isso. Quem assistia, quem acompanhava os números de televisão, dizia que era impossível chegar ali. E aí, no meu primeiro Ibope, a gente marcou 25 pontos no Ibope. Foi o recorde histórico do Ibope do JPB1, que eu acho que, inclusive, por conta da realidade de mercado, de mudanças de mídias, é um número que dificilmente vai ser batido, e a gente ficou em primeiro lugar. E aí Luiz estava destacando aquilo ali. E eu fiquei muito feliz, lisonjeado. O JPB1 passou a se acostumar a ser líder e ficar em primeiro lugar. E eu acredito que não só por mim, obviamente, mas também pelo empenho de toda uma equipe competente que estava lá. E da empresa que também, com certeza, com toda desconfiança, acreditou nesse novo formato. Toda a estrutura que foi montada, toda a equipe que estava à frente do JPB1, Débora Cristina, que era editora à época. Meu irmão... E aí, você vai falando, vai passando o filme, né? Porque eu tive a oportunidade, a mesma humildade de trabalhar com essa turma, de aprender muito com eles. E aí tive a oportunidade também de aprender com esses grandes profissionais, de ter a confiança de grandes profissionais que eu sempre admirei e trazer esse resultado. Então, assim, naquela época, a TV Correio não sabia nem o que fazer, eu acredito, com aquele resultado. Né? Porque ficaram desnorteados com a derrota. Enfim, já estavam acostumados também, né? Enfim. Isso. E realmente eu acho que essa virada de se aproximar da sociedade, porque nós não assistimos o que a gente não se identifica. Isso. Eu acho que é isso. Mas assim, tá lá na apresentação do JPB1, que líder num horário também nobre, na hora do almoço, contando história, experiência única, aprendendo, se qualificando, desenvolvendo ali por mais de 5 anos na bancada, sendo referência no nosso estado, mas tem algo que, mais uma vez, traz a sua carreira a mudar de ares, que aí é quando você sai do JPB1, mesmo no calendário, mesmo nas experiências, e migrou para o Globo Esporte, que até então, durante muitos anos, foi apresentado por Caco Marques, amigo, um cara que eu admiro também. Como foi isso? Porque assim, saber na mídia é tranquilo, mas conta sim como foi essa decisão, os pontos difíceis, os bastidores, como foi? Conta aí, fica à vontade. Antes de falar dessa mudança para o Globo Esporte, é importante que eu destaque também, porque eu destaco tanto as vitórias como as derrotas,
que ao longo dessa trajetória de sucesso no JPB1, em que a gente venceu quase todos os Ibopes, a gente perdeu um. E aí foi Paulo Neto, que hoje está no Grupo Norte, que conseguiu, junto da equipe do Correio Verdade, levar a TV Correio de novo à liderança no horário do meio-dia. Eu perdi, enquanto apresentador do JPB1, um Ibope para Paulo Neto, quando ele estava lá no Correio Verdade. Depois essa liderança foi recuperada pelo JPB1 no Ibope seguinte, mas aí foi justamente essa minha mudança, né, do JPB1 para o Globo Esporte. Tinha gente que dizia, meu Deus, rapaz, como é que foi isso? Tu fosse rebaixado, pelo amor de Deus, vamos botar Danilo na geladeira. Redes sociais, aparece de tudo, tem de tudo. E eu estou aqui para falar sobre esse processo, como é que aconteceu. Eu não esperava. Eu estava seguindo minha vida ali no JPB1, entrosado com a equipe, continuava no calendário e enfim, estava muito feliz e satisfeito com aquilo que a gente estava apresentando. E aí eu fui chamado pela chefia, em que ela olhou para mim e disse assim, tudo bom, Galego? Eu disse, tudo bem. Olha, você vai apresentar o Globo Esporte agora. E foi desse jeito, ponto. Aí eu fiquei impactado e não sabia o que fazer. E a chefe disse, eu pensei que você fosse ficar feliz. Você gosta de esportes, você não sei o que. Eu disse, não é questão de estar triste ou feliz, é porque eu primeiro tenho que entender o que está acontecendo. Né? Eu tinha que entender o que estava acontecendo. E aí, assim, muita gente começou a questionar se eu tinha sido rebaixado, se eu estava me sentindo rebaixado, se eu estava infeliz com essa decisão. Isso não aconteceu, porque foi uma decisão muito inteligente e estratégica por parte da empresa. É isso que eu ia perguntar. Será que não foi uma decisão de dizer, ele deu certo aqui, vamos dar certo ali, vamos usar essa aproximação? O que aconteceu é que a empresa ela uniu o útil ao agradável. Então, ela resolveu 2 problemas de uma vez só. Eu digo problemas porque, como você falou, Caco Marques apresentou o Globo Esporte durante 19 anos na TV Cabo Branco. É a cara do Globo Esporte até hoje. Ele é referência no jornalismo esportivo e um grande amigo que eu tenho. Caco pediu para não apresentar mais. Caco estava no momento em que ele queria apenas narrar jogos, como ele estava fazendo nas transmissões do Campeonato Paraibano, e apresentar o CBN Esporte Clube na rádio. Então ele pediu à direção para não apresentar mais o GE. Tem uma turma que diz que tem uma hora que você cansa da imagem, né? Não quero mais aparecer. Tem isso, né? Tem gente que diz que isso acontece. Ele teve as questões dele, tomou a decisão por esses motivos dele, mas aí a empresa se viu. E agora? A gente tem um apresentador de 19 anos. É tão louco que ele era vizinho da TV. Exatamente. Vizinho da TV. Morava na porta da TV. Enfim, Caco, meu irmão, um abraço, viu? Um abraço, meu Caco, que é um grande amigo que eu tenho. A gente dividiu muita coisa nessa vida. E eu sou muito grato pela amizade dele. É um irmão que tenho também, um cara que mora no meu coração e sabe disso. Não o admiro, não só como profissional, mas também como ser humano. E aí eu disse, meu Deus do céu. E a empresa disse, meu Deus do céu. Caco não quer mais. O que é que a gente vai fazer? Vai trazer alguém de fora? O que é que a gente vai fazer? E aí a empresa enxergou em mim a pessoa que teria o perfil para apresentar o Globo Esporte. E aí não fez o convite, né? Me colocou, porque funcionário é funcionário. E assim, eu não fui consultado, não perguntaram se eu queria, mas enfim, eu fui colocado nesse projeto. E, coincidentemente, justamente quando o GE ficou maior, o Globo Esporte na Paraíba, depois que eu apresentei, ele passou a ser na íntegra da Paraíba. Era 7 minutos, não? 7, 8 minutos, muito curto. E aí ele passou a ter 30 minutos. Quando eu assumi, foi uma vitória, porque era 7 minutos onde 6 falava sobre o Nacional. Isso era uma disputa muito grande aqui no regional. Os torcedores do nosso estado, como Botafogo, 13 Campinense, Alto Sport, brigavam muito porque, poxa, só temos 7 minutos e 6 minutos é falando sobre Flamengo, Vasco e tal. E eu acho que quando ampliou para 30 minutos, ganhou uma força regional maior. A gente tinha esse tempinho de 5, 6 minutos que era só para o local e depois do intervalo entrava uma edição nacional. E a gente passou a trazer todas as notícias no nosso Globo Esporte. Então, assim, a gente estava trazendo as notícias dos clubes de fora, porque aqui na Paraíba existe essa realidade de torcer para clubes principalmente do Rio de Janeiro. Então o torcedor queria ver as notícias dos clubes do Rio, mas eles estavam vendo, se enxergando no ar,
com o meu sotaque, com o sotaque nordestino, com uma pessoa próxima chamando a notícia do time dele do coração. Então o Globo Esporte ganhou essa dimensão um pouco maior, foi um projeto que cresceu, eu passei a fazer também reportagens na rua, dessa mesma forma descontraída, na arquibancada com os torcedores, brincando, tirando onda. Mais recentemente estava fazendo Bora Galego. Camisa de time, né? Botando as camisas dos virada, times. né? Aquela disputa ali da mesa do... Exatamente. Vestindo a camisa de todos os clubes, tirando onda da cara de torcedor de clube A, de clube B, e existia a preocupação dizendo, rapaz, tu tirou essa onda com o Botafogo da Paraíba, a direção vai dizer que a gente não entra mais lá. No dia seguinte eu tirava onda com o torcedor do 13, no outro dia do Campinense, e o torcedor entendeu. E era respeitado em todo ambiente. Em todo ambiente. Graças a Deus, quando eu cheguei, nenhuma torcida quis bater em mim, não. Mas assim, eu brincava, tirava onda mesmo. Por quê? Porque é a resenha do torcedor. O rival brinca com o rival. Então eu estava ali representando esses rivais, tirando onda, brincando, deixando o programa mais leve, mais descontraído. Tiveram alguns momentos marcantes nessa minha trajetória do Globo Esporte. Uma delas foi quando eu entrei vestido de dinossauro no estúdio, quando o Souza foi campeão. E aí, quando o Souza foi bicampeão, eu disse, rapaz, eu vou vir de dinossauro de novo, o que é que a gente faz? E aí Mário Aguiar, que é o editor do Globo Esporte, disse, bora trazer Aldeone para o estúdio, para ele cantar, que ele gosta de que cantar. É o presidente. O presidente do Souza. A gente trouxe Aldeone, se viralizou para o Brasil inteiro, todo mundo. Eu recebi mensagem de Fred, apresentador do Globo Esporte São Paulo, eu recebi mensagem de Escobar, apresentador do Globo Esporte no Rio, de Tiago Medeiros de Recife, do GE de Recife, que já é uma pessoa que eu já tinha uma proximidade um pouquinho maior, de vez em quando falava com ele, enfim, já o conheço, mas recebi esse feedback da turma, então foi uma coisa que viralizou em todo o Brasil, que era eu entrando de dinossauro, Aldeone tocando teclado e aquela resenha com o torcedor do Belo. E aí eu já fico registrado, né? E o esporte é isso, né, meu amigo? Exatamente. Quem ganha comemora, quem perde chora. Quem perde chora. E tá tudo certo. Exatamente. E aí eu tava levando isso pro ar e deu certo. E eu que sou Botafogo doente, viu? Ó pra aí. Aqui, ó. Já diga agora, viu? Tá na hora do Belo subir. Ninguém aguenta mais na Série C, não. Pelo amor de Deus, homem. Suba, Belo. É verdade. Em nome de Jesus. Luta. Eita, a luta é grande. Cara, é assim, muito feliz por esse papo. Eu acho que quem está nos assistindo está olhando o Danilo de forma diferente, entendendo o Danilo por trás das câmeras, vamos dizer assim, entendendo um pouquinho o cenário que é, né? Eu costumo dizer que no jornalismo, no nosso estado, no nosso Nordeste, o cenário é difícil, né? Em qualquer hoje cenário econômico, o cenário das TVs hoje paraibanas, financeiramente, de potencial de mídia, de comercial, enfim, é diferente, né? E você está tendo a oportunidade de ter passado aí por 4 TVs, vamos dizer assim, né? Porque eu estou tratando a afiliada Paraíba, Rede Paraíba, como 2, né? Aqui em Campinas, então são cenários diferentes. Então hoje 4 empresas de TV que você vivenciou. E hoje você pode falar com prioridade sobre a experiência de cada um e o cenário do jornalismo. Não só, eu estava conversando um pouquinho com você com os bastidores, o cenário da economia com a força da comunicação. Hoje as redes sociais, os streams, hoje tem TV online que tem uma audiência às vezes muito maior do que uma TV aberta, né? A gente está vendo um cenário hoje onde salas, auditórios ou pequenos podcasts estão tendo audiência mais que TVs com megas estruturas. Então, a capacidade instalada hoje, o cara está gerando muito mais riqueza do que uma TV aberta. Então, claro que existem casos e casos. E hoje, trazer um pouquinho da experiência do JPB e para o Globo Esporte, quebrando paradigmas dentro do Globo Esporte, quebrando, por exemplo, substituindo com excelência Caco Marte, 19 anos à frente, e fazendo com que a sociedade sinta pouquinho essa mudança de um cara que está 19 anos para um galego de olho azul, fazendo a resenha e mantendo a audiência. Fala um pouquinho aí, cara, como foi esses anos à frente do Globo Esporte. Cara, foi uma volta ao passado, como eu disse, lá em Campina Grande, quando eu apresentei o Globo Esporte pela primeira vez, eu estava realizando um sonho,
Quando eu entrei no curso de jornalismo, eu queria trabalhar com jornalismo esportivo. Tive a oportunidade de trabalhar no esporte ao longo da carreira em algumas oportunidades, primeiro na TV Tambaú, na própria TV Paraíba, nas coberturas esportivas de 13 Campinense, na TV Cabo Branco, trabalhando em transmissões esportivas, jogos da Copa do Brasil, transmissão para a Globo, para o Sport TV, mas apresentar o Globo Esporte, comandar esse projeto, para mim foi uma honra, foi de uma satisfação gigante. E se tinha gente achando, Danilo não está feliz porque está no Globo Esporte, saiu do JPB1. Eu sou muito grato até hoje à empresa porque me deu a oportunidade de realizar esse outro sonho e de transitar em várias formas de jornalismo. E mostrar que eu tinha a capacidade de passear, transitar nessas editorias diferentes do jornalismo, porque eu estava apresentando um telejornal do meio-dia, de repente eu estava no esporte e posso dizer que continuei trilhando um caminho de sucesso, mesmo estando em editorias diferentes e substituindo Caco Marques, como você disse, né, que foi o maior desafio de assumir o Globo Esporte, para mim foi esse. E assim, eu acho que a experiência é algo que não tem preço, né? Você passar por experiências, você mudar da sua zona de conforto, traz resultados extraordinários, não tem valor isso. Então você estava vivenciando outro ambiente, outro programa, outro tempo, quem sabe outra equipe, quem sabe outra linha editorial, e eu entendo que foi muito bom para a sua carreira, minha visão externa de fã, vamos dizer assim. Mas cara, antes da gente ir para a última etapa, vamos dar uma pequena pausa aqui, né? Porque o podcast Conta Comigo é um projeto que é um projeto de várias mãos, é um projeto que estava conversando um pouquinho com o Danilo, né? A gente começou a fazer o nosso podcast com celular e webcam, e hoje a gente está investindo, ampliando a nossa equipe de comunicação, e a gente tem que ter alguns patrocinadores, então tem algumas empresas que acreditam, Danilo, no nosso projeto. E a primeira empresa é o Caranga da Hall. Você que gosta do caranga, você que é de Surubim, o Caranga da Hall hoje é terça-feira, não funciona, ele só funciona finais de semanas e feriados. Então o Caranga da Hall é uma loja delivery, onde você está assistindo aí, anota lá, segue o Instagram, Caranga da Hall, @Caranga da Hall, e aí pede o teu caranga, ela vai deixar onde você estiver. Eu desafio você a pedir um caranguejo e você comer igual. Meu bom, amigo, viu? Aquele caldinho suculento, cara, é muito bom, muito bom. Vale a pena. Aí o amor aumenta. E assim, eu particularmente, eu gosto de comer o caranga em casa, porque eu gosto de, quebrar e melar tudinho. Na rua eu não gosto muito não, gosto mais do caldinho. Agora em casa, o caranga, pede aí, vai lá agora, quer que você vá agora, vai lá, @Caranga da Hall e pede, tá? Um abraço para toda a galera do Caranga da Hall, vale a pena que você vai gostar. Segundo patrocinador, Sabor Nordestino, que já foi aqui lá na rodoviária, no terminal rodoviário de João Pessoa, vai pegar o ônibus, vai viajar, passa lá no Sabor Nordestino. Eles têm uma tapioca, meu amigo, é tapioca de carne com queijo, carne de sol na nata, morango com Nutella, cara, é fantástico. Sabor Nordestino, vai lá no Instagram, @sabornordestino083, a equipe sempre coloca aqui embaixo na edição. Segue lá, Sabor Nordestino, meu amigo Alessandro e Carol. Então, toma um cafezinho, tem um cappuccino, tem hambúrguer artesanal. Cara, aquela ilhazinha lá é lindo. É gostoso demais. Então, vai viajar, tá com fome, para um pouquinho lá, enquanto o ônibus vai sair. Cuidar para não perder o ônibus. E aí, dá uma moralzinha lá no Sabor Nordestino. Terceiro patrocinador que acredita no nosso projeto, Cachorro Quente do Gordo. Eu tô dizendo para ele que ele tá me devendo trazer um cachorro quente. É um cachorro quente de 1,5 m, meu amigo. Eu como todinho. Meu amigo, pode é bom demais. Trazer. Lá na principal do Geisel, Juscelino Kubitschek, você vai ver a placa vermelhona lá do jeito que tá aqui. Cachorro quente do Gordo, meu amigo Lito. Ele tem um molho que ele joga por cima. O cachorro quente vem calabresa, vem frango, é maravilhoso. E o melhor, né, do tamanho da sua fome. Próximo podcast, você perdeu, mas eu vou mandar para você. Eu vou pedir para ele trazer um cachorro quente gigante aqui para a turma sentir a pressão, porque o bicho é grande, meu amigo. Cachorro quente do Gordo. A Impact Soluções Contábeis, que é o maior patrocinador, investe no nosso projeto. Um abraço para toda a equipe. A Impact Soluções Contábeis, que é uma empresa que presta assessoria contábil empresarial a negócios aqui, não só da Paraíba, mas todo o Brasil, né? Através da internet, das mídias sociais. A gente consegue atender qualquer empresa em qualquer lugar do Brasil. E você que está nos assistindo aí agora,
que sonha de ter seu próprio podcast, fala com a galera da Impacto Comunicação e Marketing. Eles desenham desde o início do teu podcast, ao escopo de produção, aos entrevistados. Eles têm expertise nisso e eles vão colocar o teu podcast no ar. Ah, Vinícius, mas eu não gosto de podcast. Não tem problema. A equipe trabalha desde a transmissão de eventos, desde a parte de identidade visual do teu negócio, a construção de criativos, a estratégia de marketing, enfim, a manutenção e criação de redes sociais. Então é a galera que trabalha exatamente na identidade visual do teu negócio. Então é isso. E se você quiser ter a tua empresa aqui com a gente, patrocinando, acreditando no nosso projeto, vem com a gente. Me segue aí, Vinícius Moraes JP, me manda um oi, diz: Vini, tô querendo ir aí tomar um café, vem pra cá, que a gente vai contar um pouquinho desse projeto, vai ter o maior prazer de ter sua empresa aqui, falando um pouquinho, contando história e todo mundo te vendo, beleza? Galego, tem uma parte do nosso podcast que a gente dá uma pequena pausa com o patrocinador. Importante. Mas a gente sabe que não existe só o Danilo que está à frente da câmera, aquele que se transforma, que tem um dom, que tem um galego lá no coraçãozinho, né? Esse homão bonitão aí, que o coração tem dono, não é isso? Então quem é essa aqui? Aí é meu amor da minha vida. Olha pra aí, coisa mais linda. Juliana Freire. Momento marcante. Amo demais. Né? Momento marcante. Inclusive porque a gente já era casado há 3 anos no civil e aí faltava um matrimônio. Era um grande sonho da minha esposa, o casamento na igreja. Eu também acho que era de extrema importância que a gente recebesse as bênçãos divinas, que a gente tivesse a nossa relação abençoada. E isso aconteceu este ano. No meio deste ano, a gente casou no dia 12 de julho, nessa igreja maravilhosa que é a do Rosário, que inclusive minha esposa foi coroinha lá quando criança, foi criada em Jaguaribe durante toda a vida. A gente pôde reunir parte daquelas pessoas que a gente tanto ama, que fazem parte da nossa vida. Então aí é a coisa mais linda do mundo. Juliana, minha esposa. E às vezes o homem é mais duro, não sente muito, né? A mulher, ela quer esse momento, mas isso. Nas fotos mostra que você também estava 100% realizado. Foi de uma emoção muito grande, porque quando a gente olhava assim para essa parte de trás, em que enxergava aquelas pessoas que a gente tanto ama, que queria tanto que estivesse ali dividindo esse momento de amor com a gente, é muito diferente, é muito especial. E como foi que vocês se conheceram? Rapaz, a gente se conheceu através das redes sociais. Por um acaso eu encontrei o Instagram da minha esposa, que não era minha esposa, aí comecei a Foi passando e ligou, vi um negócio, rapaz, coisa mais linda. E aí a gente foi conversando durante muito tempo, a gente conversou nas redes sociais, tudo, até que a gente passou a se dar muito bem, passava o dia conversando, não via a hora passar, e aí resolveu se encontrar, se ver, e a partir daí a gente já ficou junto. Começamos a namorar, depois tomamos a decisão de casar e estamos aí. E aqui a gente tem uma oportunidade, né? Não sei se você faz isso todo dia, mas eu queria que você mandasse uma mensagem para ela. Agora uma mensagem do fundo do coração do galego mesmo. Amor, você sabe que eu digo todos os dias o quanto eu te amo. O quanto você é uma mulher incrível, especial. O quanto você mudou minha vida para melhor. O quanto você me torna uma pessoa melhor. O quanto você me faz se sentir completo mesmo. Então, assim como eu digo todos os dias, mais de uma vez durante o dia, eu te amo muito. E quando o amor não cabe nos dois, aí vem mais um, né? Eu posso dizer que existe uma parceria que vai muito mais além de marido e mulher. É algo que conecta vocês, dá para perceber aí no seu olhar, dá para perceber nas fotos, parceiro do dia a dia, enfim. Você se vê sem ela? Jamais. Claro tu é não, doido. né, galera? Deus me defenda. Deus me livre. Eu não sei como seria a minha vida sem ela mais não. Aí, coisa mais linda. E aí termina. Deixa eu só passar aqui para esse momento, que é o momento quando você realiza um sonho de ser pai. Como foi essa notícia aí? Sonho mesmo, porque eu me lembro, eu estava na 4ª série ainda, criancinha, teve uma redação que a professora pediu para fazer, é para você dizer o que é que você quer no futuro, seu sonho. Eu peguei o papel, escrevi, quero ser pai
e minha mulher ter 20 filhos. Aí eu peguei a redação e entreguei para a professora. Mas tu não combinou isso com ela, não? 20? Rapaz, mas eu era criança. Eu não, hoje mais não. Meu sonho era ser pai. Eu fiz questão de botar aquela foto ali, que é a foto do pai babão, né? É. Como se diz, o pai abestalhado, que faz tudo pelo filho. Eu sou. Rapaz, essa mulher, o que ela fez comigo, quase que eu morro do coração. Porque ela sempre soube que eu tinha esse sonho, esse grande sonho de ser pai. E aí, quando ela descobriu que estava grávida, ela primeiro tinha um atraso, né? E aí ela conversava comigo, eu dizia, Juliana, tu tá grávida. Juliana, tu tá grávida. Não tô não. Não sei o que. Eu disse, olha, não diga isso não fique negando não, que a criança tá ouvindo. E ela, não tô não. Até que ela resolveu fazer um teste de farmácia. E aí deu positivo. E ela guardou para ela, isso numa quarta-feira. Na quinta-feira ela foi-se embora fazer um exame de sangue para descobrir se estava grávida. E aí, quando ela recebeu o resultado, ela já estava gravidíssima, 2 meses de gestação já. E aí, na quarta, ela descobriu, na quinta fez o exame de sangue, na sexta-feira, ela foi me buscar no trabalho, porque ela estava com um carro nesse dia, foi me buscar no trabalho, e aí a gente foi no supermercado, enfim. Quando chegou em casa, que eu abri a porta da sala, meu irmão, tinha uma surpresa. Tinha um balão lá com oi papai, agora somos 3. Tinha um macacãozinho vermelho, que é da cor do Náutico. O teste de farmácia, o exame de sangue, meu irmão. Eu não sentia minhas pernas, eu não sabia o que eu falava. Minha mão gelou, eu comecei a chorar, meu coração palpitava. Eu beijava a barriga dessa mulher que nem existia, mas eu já dizia que eu amava demais aquela criaturinha que estava por chegar. E eu reforçava o quanto eu amava minha esposa, porque eu tinha certeza que o que viria a partir dali ia mudar a vida da gente para sempre. E eu amei o vídeo que você fez, né? Quem não assistiu, vai lá no Instagram de Danilo, @Danilo Alves TV, não é? Vai lá, lindo vídeo, ele mostra um pouquinho como foi a experiência desse dia, que eu acho que vai ficar marcado pro resto da sua vida. Como foi a experiência da pegar ali no braço. Já deu pra isso. Ó, o lindo Pedro aí, novinho. Tava dizendo aqui que ele tá doido pra terminar logo esse podcast e ir pra casa, né? E esse negócio de quando você falou no começo, é o clone do pai. Essa imagem aí do canto esquerdo sou eu quando bebê e Pedro agora. Então, meu irmão, parece a mesma criança. Eu não queria nem dizer não. Porque o povo diz que não tem nem mãe, mas tem. Ele tem uma coisinha, um tracinho da mãe. Vai ter o jeitinho da mãe, se Deus quiser, porque o pai é complicado. Não tô brincando. Mas, cara, como eu tinha esse grande sonho, eu tinha uma preocupação de no dia desmaiar, de verdade. Ou então de no dia travar e não conseguir fazer nada. Então, eu fui, de verdade, me preparando para o grande dia, estudando um bocado na internet, redes sociais, enfim, procurando saber o máximo possível sobre esse momento, né, da chegada. Juliana sempre quis o parto normal, o parto natural, mas também ela não ficou bitolada nisso. Se caso não fosse possível por questões de segurança na saúde, né? A saúde dela, a saúde do bebê, ela ia passar pela cesárea sem problema nenhum. Mas eu tinha certeza ali no meu coração que ia ser normal. E aí no dia que ela entrou no trabalho de parto, meu irmão, que eu comecei a ver todo o sofrimento que ela estava passando e eu quis estar perto, fazer alguma coisa. Então a gente tinha aprendido, estudado alguns movimentos que pudessem ser feitos, algumas manobras, algumas intervenções manuais que pudessem aliviar a dor que ela estava sentindo. Então eu fiz questão de ficar fazendo esses exercícios com ela durante todo o tempo enquanto a gente estava em casa. E a partir do momento que a gente chegou no hospital foi muito rápido, foram apenas 40 minutos em que eu estive ao lado dela o tempo inteiro, se não segurando na mão, fazendo esses exercícios, fazendo muita força junto dela, porque eu sei que ela estava fazendo uma força ainda maior e estava em um sofrimento muito grande. Irmão, que força que a tal da mulher tem. E que força a minha mulher tem, que mulher incrível, porque o que ela enfrentou, o que ela passou para colocar essa riqueza na terra não é brincadeira não. E a partir do momento que eu vi ali ele saindo, bicho, que ela recebeu ele nos braços, que eu abracei os dois, já estava ali segurando meu filho e ela ao mesmo tempo. Realização. É uma sensação indescritível, é uma coisa... E é aquele clichê que todo mundo fala, só sabe quem passa, só sabe quem sente. Uma vez o professor chegou para mim na faculdade e disse, você ama seu filho? Naquele momento eu disse,
Claro. E aí ele disse, você não ama seu filho. E aquilo eu tomei como uma afronta. Eu disse, como assim? Quem é você para dizer que eu não amo meu filho? E aí ele disse, calma. Você vai passar a amar seu filho dia após dia. E aí eu aliviei, né? Porque eu entendi o que ele queria me dizer. E ele dizia, a cada dia que passa, você vai alimentando uma força que você não sabe de onde vem. Exatamente. Para poder dar mais conforto, dar mais carinho, dar mais amor, dar proteção ao seu filho. E naquele momento eu comecei a entender que é isso. E aí eu vou levar essa mensagem para você. A cada dia que passa que você vai amar mais, você vai se identificar mais, você vai ver uma proteção, um carinho, um amor, uma união no casamento que a gente não sabe onde sai, mas é a essência do amor. É isso, cara. Feliz pelo Todos homem os que você dias, está se transformando todo dia como pai agora. Todos os dias eu olho para esse carinha aí e o amor vai crescendo, é como você está dizendo. E amo ainda mais a minha esposa depois do nascimento de Pedro, dessa parceria. A admiração cresceu muito mais e estou muito realizado, muito feliz. Eu acredito que seja o melhor momento da minha vida. Em breve a gente vê ele aí jogando no esporte. Né? Jogando futebol americano. No esporte? Também? Não, peraí. No esporte não, Deus me defenda. No Náutico. Ele não vai passar nem na porta. Náutico do Náutico, graças a Deus. Cara, vamos mostrar um pouquinho das suas fotos. Eu passei Bora. Aqui na sequência, mas momento massa, velho. Porque você veio lá de Surubim, pernambucano, receber um título paraibano aqui, meu irmão. Acho que ela sempre ao seu lado. Sempre. Motivo de muita honra, né? Rapaz, o deputado Anderson Monteiro, que inclusive eu nem conhecia pessoalmente, foi quem fez a propositura para que eu me tornasse cidadão paraibano. E, bicho, isso aí eu fiquei tão feliz, tão realizado. Saí lá de Surubim. Porque, assim, eu amo o meu estado, eu amo Pernambuco. O pernambucano tem isso, de ser muito apaixonado pela sua terra, valorizar demais a sua terra. Mas eu amo igualmente a Paraíba, porque eu passei toda a minha infância e adolescência em Pernambuco. Então eu fui sendo construído, formado como homem em Pernambuco, mas a Paraíba me formou como profissional. A Paraíba moldou, terminou de moldar o homem que eu sou hoje e me abraçou de uma forma inimaginável. Eu costumo dizer também que minhas raízes estão em Pernambuco, mas você acabou de mostrar a Pedro, que é meu fruto. Então, se as raízes estão lá em Pernambuco, meus frutos estão aqui na Paraíba. Coisa boa, então, quando eu recebi esse título, que eu posso agora dizer que eu sou paraibano também, foi de um orgulho, de uma satisfação grande, porque eu amo demais esse estado e o povo da Paraíba. Coisa boa, maravilhoso. Aqui eu trago um pouquinho das imagens da sua experiência, que passou durante muito tempo na TV, ali à frente do JPB, é isso? Um pouquinho das imagens das suas redes sociais. Aqui já hoje, né? No Correio Verdade. Que foi e é isso que eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho, essa mudança aí, cara. Como é que foi isso? Muita gente também foi pega de surpresa e se impactou com essa saída e disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Esse menino tá doido. Eu liguei para Danilo e disse, ei, vamos levar você no nosso podcast, eu quero contar a sua história lá e tal. Ele disse, Vini, segura um pouquinho aí que agora não. Eu digo, não, vamos e tal. Segura um pouquinho aí que agora eu não posso. E aí... Depois veio a notícia dessa mudança. Foi justamente na semana da mudança. Foi, na semana da mudança. E aí essa mudança de vir ali durante anos na TV e ir para o Correio Verdade. Fala aí os bastidores, como foi a mudança de ambiente, de comportamento, de cenário, os bastidores, a dificuldade de tomar a decisão. Eu acho que eu já imagino você sentado com a doutora Juliana desabafando e dizendo, e aí, meu amor, vem aqui, vamos tomar essa decisão junto, porque é uma decisão difícil, né, Danilo? É uma decisão muito difícil. Por quê? Porque é comum e é natural do ser humano gostar da situação cômoda. Não se acomodar, é diferente. Mas ter a segurança, se sentir seguro, se sentir firme, não se sentir ameaçado. Isso é normal, é natural do ser humano. Já existia uma paquera com o sistema Correio de antes. 3 anos atrás eu fui procurado pela chefia de jornalismo da TV Correio, que era representada por outros profissionais, e eles já queriam que eu fosse para a TV Correio apresentar o Correio Verdade. Naquela época eu estava no JPB1 e eu vivia uma outra realidade profissional, pessoal, eu ia me casar no civil quando isso aconteceu.
e quem estava à frente do Correio Verdade era Paulo Neto, era o apresentador do Correio Verdade, e eu recebi esse convite. A proposta salarial era muito boa, mas nunca apenas o dinheiro moveu a minha vida. Eu refleti muito, eu pensei muito, conversei com meus pais, conversei com minha esposa, eu senti que não era o momento. A TV Correio tinha um apresentador no horário, que era Paulo Neto. Eu também tive um respeito muito grande pela figura desse profissional que estava ocupando aquele espaço. E aí eu resolvi negar esse convite há 3 anos. Uma pergunta. Aquele pai que lá atrás falou da ida e o sustento, foi o que ele disse naquele momento, de negar? Meu pai sempre confiou muito nas minhas decisões. Ele sempre acreditou e confiou, não só nas minhas, como dos meus irmãos também, de Marcelinho e de Bela. Ele sempre confiou muito na gente, acreditou muito na gente. Então, assim, mas ele sempre deixa essa palavra de reflexão. Ele perguntou o que é que eu estava sentindo, se era um momento, se era aquilo que eu queria. E eu senti que aquele não era o momento de trocar de ares, há 3 anos. Então, continuei na TV Cabo Branco. Quis o destino que este ano eu fosse procurado mais uma vez pela TV Correio, dessa vez por Maria Cristina Dias, que trabalhou comigo, trabalhou com você também na TV Cabo Branco durante muito tempo. Eu sempre me dei muito bem com Cris. As pessoas falam do jeito dela, sisudo, que ela é cobra demais, mas eu sempre me dei muito bem com ela e ela sempre gostou do meu trabalho. Mas infelizmente, para as coisas darem certo, Danilo, tem que ser assim. Porque a gente, o ser humano... E tem mais, viu? Quem tem problema, eu digo logo, quem tem problema com Cristina é porque não fazia as coisas direito. Exatamente. Porque ela não gostava. E ela gostava de mim por isso. Porque tudo que ela pedia, tudo que ela precisava, eu entregava. E aí eu tive a oportunidade de ser convidado mais uma vez, em uma situação diferente, em que Paulo Neto já tinha aceitado um convite para trabalhar onde hoje está, que ele está no Grupo Norte. Então eu sabia que não existia um profissional ocupando aquele lugar, aquele espaço, em que eu tinha a possibilidade de enxergar com diferentes olhos essa proposta, essa oportunidade. Mas, acima de tudo, acima disso, acima de proposta salarial, que obviamente foi melhor, e aí eu digo mais uma coisa também que muita gente tem dúvida ou não sabe, mas apesar da consideração, do amor que eu sinto pela TV Cabo Branco, assim como eu amo e tenho consideração a TV Tambaú, porque foram importantes demais na minha trajetória, mas aquele jornalista que está saindo do mercado, que sonha estar numa afiliada Globo, vá-se embora atrás do seu sonho, mas saiba que você vai ter muita dificuldade para ter uma vida financeiramente confortável se lá você estiver. Então, assim, eu cheguei em um patamar na TV Cabo Branco, financeiramente falando, em que eu não ia evoluir muito, não ia sair muito daquilo que eu estava recebendo. E estava percebendo que eu não tinha um conforto na minha vida que minha família merecia. E aí é como você falou, não é pensar em si. Eu dormi no colchão do presídio, mas eu olho para minha esposa, que é o amor da minha vida, olho para o meu filho, que amo a cada dia mais, como você disse, e quero dar o melhor para eles. Então, além dessa parte financeira, por parte da proposta, profissionalmente falando, eu enxergava que eu não tinha mais desafios a enfrentar na Cabo Branco. Eu já tinha feito tudo. Você acabou de dizer, eu entrei como repórter, eu assumi o calendário JPB, eu mudei a cara da forma de fazer jornalismo dentro da TV Cabo Branco, eu mudei a maneira de apresentar telejornais na TV Cabo Branco e tenho a satisfação e orgulho de dizer isso, que se você olhar as apresentações dos telejornais na TV Cabo Branco antes de mim e depois, é outra coisa. E com muita humildade, porque as pessoas acham que quando a gente fala isso é para querer engrandecer. Não. Jamais. Com muita humildade, né? Isso, jamais. como sempre você tem. E as pessoas que são próximas a mim sabem que eu não tenho esse ego inflado. Exatamente. Então, assim, e eu vi de profissionais muito experientes na minha saída da Cabo Branco isso. Mais uma vez, assim como eu tinha escutado de que eu tinha mudado a realidade da Cabo Branco e tornado ela primeiro lugar na hora do almoço, eu entendi também esse meu papel de importância na mudança da forma de fazer o jornalismo na Cabo Branco quando eu saí e que eu ouvi de profissionais experientes lá dentro, um profissional que olhou para mim e disse: você mudou a maneira de fazer jornalismo aqui dentro. Então, assim, eu não tinha mais o que fazer lá.
eu posso dizer assim. Eu podia me acomodar e continuar na situação cômoda de ser um funcionário querido, de ter meus amigos lá de anos e anos, foram quase 13 anos na empresa. Eu tinha também o comodismo de saber que era uma empresa organizada, que pagava em dia, que nunca faltava com suas obrigações para o funcionário. Eu tinha a questão de ser respeitado pelo público. As pessoas gostavam de mim, gostavam do que eu estava fazendo. Tinha tudo que fazia você ficar lá, vamos dizer Isso. assim. Mas eu não tinha mais desafios. O desafio, velho. Eu já tinha feito tudo o que eu tinha que fazer. Eu já tinha sido repórter, já tinha assumido o calendário, já tinha tornado o JPB um líder em audiência. Quando eu assumi o Globo Esporte também, a gente começou a bater recordes e recordes de audiência. Então, assim, eu estava estagnado. Estava bem, estava feliz, amava o ambiente de trabalho, amava as pessoas que lá estavam, mas eu não tinha mais nenhum desafio na vida. E vi nessa oportunidade a maneira de encontrar um desafio novo, de me desafiar como profissional e de assumir um desafio novo. Também. E aí eu vou já profetizar aqui para você, viu? Em tão pouco tempo, mas eu acredito que você ainda vai se reinventar de um jeito que o público espere, tá? Eu ainda acredito que ainda tem algo muito mais forte, que eu acho que com o nascimento do Pedro vai nascer, e vai vir aí sim uma mudança muito grande. Eu espero, já profetizo, não sei quem está mandando Amém. dizer isso, mas estou dizendo, e realmente a gente vai ver um boom muito grande lá na sua entrega, pode ter certeza disso. E assim, mas estou feliz demais. Fui muito é bem isso que eu ia recebido. perguntar. O que é que o público pode esperar do Danilo nessa nova casa, nesse novo desafio? Primeiro que assim, eu fui muito bem recebido na TV Correio. Desde o primeiro momento que eu coloquei o pé lá dentro, eu não me senti um peixe fora d'água, eu não me senti estranho, eu não me senti chegando assim como um intruso no ambiente. Todas as pessoas mostravam uma alegria, uma felicidade muito grande em contarem com a minha colaboração lá. Então assim, é um projeto novo, diferente, as pessoas estão acostumadas a me ver em um outro canal. Eu acredito que a gente tem um caminho a perseguir para chegar ao sucesso. E aí eu falo em números, que a empresa espere, que o público espere, que eu mesmo espero. Mas eu nunca fui agoniado. Eu costumo dizer, quem tem calma tem elegância. A gente está construindo uma história nova. Isso. Eu estou gostando do que a gente está apresentando no Correio Verdade. E eu acredito que as pessoas vão abraçar esse projeto mais cedo ou mais tarde, agora, mais na frente. Mas assim, o que as pessoas podem esperar de mim no Correio Verdade é o Danilo que sempre viram. E assim, para quem acha que ele tem que esquecer aquele jeito da Cabo Branco, cara, as pessoas já diziam que eu não tinha o perfil de Cabo Branco. Então eu estou no lugar certo. E eu mudei, dizem também que eu mudei a forma de fazer o jornalismo lá. Então eu estou muito tranquilo e satisfeito daquilo que a gente vai entregar. Sim. O que as pessoas podem esperar de mim é um Danilo próximo à comunidade, perto das pessoas, porque é o que eu amo fazer. A gente continua fazendo, inclusive, reportagens comunitárias, que é o Patrulha da Comunidade. Já tem um monte de problema que a gente conseguiu resolver e muito rápido à frente desse quadro. E assim, eu também espero entregar para as pessoas um Danilo fora da televisão. Eu quero me aproximar das pessoas nesse sentido e o mais certo que eu posso dizer é isso. Eu quero estar perto das pessoas. Eu vou fazer isso, me aproximar cada vez mais. Sem dúvida. E aí você foi falando, foi passando um filme, porque eu saí de TV, tenho muita honra, muita alegria de entrei na TV Cabo Branco como motoboy. Contei um pouquinho da minha história semana passada lá no Norte, contei um pouquinho da minha trajetória e eu entrei como motoboy. E nos intervalos eu ia lá para o jornalismo, entrava no estúdio, aquilo era um sonho para mim, né? Assim como foi para você. E recebi a oportunidade de ir para o jornalismo, fui também como motorista inicialmente, assistente, cheguei a ser cinegrafista de estúdio, enfim. E você foi falando, eu fui recordando o dia que eu cheguei na TV Correio. Realmente é uma empresa, toda empresa tem seus lados, seus pontos positivos e negativos. Mas realmente na Correio eles abraçam de verdade, eles acolhem de uma forma cultural ali, sem frescura, como a gente diz aqui no Nordeste. E assim, parabéns, eu acho que você tem muito a entregar, muito, 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 muito.
mais uma vez, a Nascimento do Pedro vai trazer uma nova página, uma nova carcaça, uma nova armadura para você enfrentar aí as dificuldades da vida, tá? Eu acho que eu terminei aqui. Eu só não trouxe um pouquinho da imagem dos seus irmãos, seu pai. Tô devendo, mas aí depois você posta lá nas suas redes sociais. Vão lá, pessoal, Danilo Alves TV. Segue um pouquinho lá, vê o vídeo ficou lindo. E aí depois você conta um pouquinho, que eu esqueci de trazer aqui na correria as fotos do restante ali, né? Enfim. Mas, cara, obrigado por você ter vindo. Eu tô muito feliz desse papo aqui com a gente. Contar um pouquinho da história do Danilo fora TV, a turma conhecer um pouquinho. Primeiro podcast, tá vendo? Não, eu já participei de alguns. Coisa boa. E vamos agora falar dos próximos sonhos, que eu posso dizer assim, às vezes a gente pensa, sonha e Deus realiza. Então, quais são os próximos passos, além de entregar muita audiência no Correio Verdade? Quais são os próximos sonhos? Não, os 20 filhos não, cara. Segura a onda aí, porque Juliano não assistiu o podcast. Amor, calma. Meu amor, você é doido, 20? Não, mais uns 2, 3, mas quais são os próximos sonhos, os próximos passos do Galego do EV? Vinícius, eu estou muito realizado profissionalmente, muito feliz. O que eu sonho profissionalmente, acabei de dizer, que é continuar junto às pessoas, próximo à comunidade, entregar muito mais de Danilo para o povo. Pessoalmente, eu vivo o melhor momento da minha vida. Estou casado com a mulher que amo. A gente tem um filho lindo, maravilhoso, coisa mais linda do mundo, meu Pedrinho. E então, se eu estou bem profissional e pessoalmente, você lembra aquele atleta que não chegou a ser atleta lá do passado? Aquela criança ou adolescente que gostava de natação, de tudo. Rapaz, esse ano eu entrei no João Pessoa Espectros. Inventei de jogar futebol americano. Passei por todo o processo seletivo. Que é bem rigoroso. Né? É bem rigoroso, é complicado, exige muito da gente, do físico, de tudo. Então eu tive a satisfação de conhecer pessoas incríveis dentro desse time, do João Pessoa Espectros. E o meu sonho, o meu objetivo agora para 2026 é conseguir entregar mais para esse time. Me preparar fisicamente muito mais. Tive alguns problemas que me fizeram me afastar um pouco dessa rotina de exercícios, treinamentos, enfim. Então, fisicamente, eu não consegui entregar aquilo que eu esperava. Então, vou dizer para você, meu sonho é ser campeão brasileiro de futebol americano com João Pessoa Espectros, como atleta, e eu conto com toda a nação fantasma, com os torcedores, com os meus companheiros de time, para que a gente realize esse sonho. João Pessoa, que já é bicampeão brasileiro, e eu quero escrever a minha parte nessa história. Eu quero ser campeão brasileiro de futebol americano. Coisa boa. E compartilha com a gente, que é para a gente estar lá acompanhando e vivendo esse momento. Eu não tenho dúvida do potencial, né? Eu acho que esse esporte aqui na nossa Paraíba cresceu gigante, né? Muita gente não conhecia e passou a conhecer o esporte. E graças a pessoas como você, que acreditam, que se supera a cada dia, eu não tenho dúvida que com muito trabalho, assim como foi toda a trajetória, isso vai chegar, cara. Pode ter certeza disso. Amém. Coisa boa. Deus te ouça. A gente tem uma etapa do podcast que é o Conta Comigo. Então, é a hora que eu te dou o poder de você dizer, Vini, aqui eu queria que você trouxesse fulaninho de tal para contar a história dele, que é uma história bacana. Enfim, é o momento Conta Comigo. Então, conta comigo aqui. E quem você se vê aqui, ó? Quem é que você queria ver aqui comigo, batendo um papo, tomando um cafezinho nas próximas terça-feiras aí? Vini, primeiro que eu me sinto muito lisonjeado de ter sido convidado, assim como eu te disse, principalmente porque o Conta Comigo, ele em sua maioria traz personagens para cá que são do empreendedorismo, que são do mundo dos negócios, que estão mais ligados a essa área. Então, assim, eu estar no meio desses gigantes já é uma satisfação muito grande. Então, assim, acompanhando a cara do que é o projeto e também trazendo uma pessoa que é lá de Surubim, da minha terra, e que está aqui em João Pessoa, eu queria e quero, e vou dar uma forcinha para que ele venha para cá, eu não sei nem se o homem gosta de dar entrevista, que é Zé Ibernon, um cara que faz parte da família Batista lá de Surubim, que são empreendedores, grandes empresários hoje, que tem uma marca gigante aqui no Nordeste. Se você compra pão em supermercado aqui em João Pessoa, saiba que o pão que você está comendo é de surubim. Porque qualquer supermercado que você imaginar, até hipermercado,
o pão vem de lá. E é uma história muito bonita, muito linda, dessa família que criou essa empresa, que é a Pan Cristal. E Zé Ibernão é o braço da Pan Cristal, atua na Pan Cristal Distribuidora aqui na Paraíba, mora aqui em João Pessoa e merece que a história dele seja contada, não só a dele, como da família dele. Então, convite feito. Eu só queria deixar uma condição, que ele trouxesse pão pra gente, né? Ele vai trazer. E a Pan Cristal, meu amigo, tem uma linha de produtos que você não faz ideia, então, não é só pão, não. Convida o homem. Chega, Zé, vem pra cá bater um papo. Você só tem um defeito e eu já lhe digo todo dia quando a gente conversa. Torce pro esporte. Mas não tem nada não. Eu lhe perdoo. Venha conversar com o Vinícius. A Paraíba merece conhecer sua história, merece conhecer um pouco mais da sua empresa. Porque lá de Surubim distribui para toda a Paraíba, cara. É uma história que precisa ser contada. Nordeste. É Paraíba não. O homem é bom. Vamos embora. A empresa é grande. Convite feito, viu? Dan, é o seguinte, a gente tem um podcast, tem um Conta Comigo, tem toda história bacana, mas aqui é disputa. E você é acostumado a disputa, é acostumado a ganhar Ibope, é acostumado a ganhar na natação, mas eu quero ver você ganhar aqui. Eita, danado. Todo ano a gente tem os 3 primeiros podcasts mais assistidos. Certo. Então aí é contigo. Aí tu te vira para vender teu peixe, para mandar pro povo de Surubim. Enfim, eu só quero saber se tu vai estar na premiação, que vai ser agora em dezembro. Tu pegou, foi ruim porque tu pegou o finalzinho. Aí eu já ia dizer isso. Mas aí você é da TV, amigo. Você é da TV. Você é acostumado a ganhar Ibope e vai ganhar mais um. Então te vira, vai fazendo aí, ó, compartilha para Surubim, para família. Pedinho não vai ajudar porque o Pedinho é novinho, nem de celular tem, mas ó, vai mandando para todo mundo, a galera da TV. Compartilha o podcast do Danilo para ele ganhar essa premiação. Os 3 primeiros mais assistidos. Vou tentar, quem sabe. Valeu. Bom, vamos chegando ao fim, meu irmão. Mais uma vez, gratidão, tá? Por você acreditar no nosso projeto. Eu estava dizendo que através do podcast nós geramos conexões que não seriam geradas em momento nenhum. Então tem um momento rico como esse aqui, Danilo, 1 hora comigo aqui batendo papo, contando o Danilo por trás das câmeras, o Danilo sem maquiagem, sem máscara, sem carcaça. Danilo como ele é. Eu não uso maquiagem, porque eu não gosto. Velho, valeu demais. Valeu, Vini. Obrigado demais, mano. Conta comigo, viu? Você é um cara extraordinário. Muito obrigado. Valeu. Pelo carinho, pelo respeito, né? Sempre acompanha o seu trabalho, você acompanha o nosso e vamos embora decolar. E deixa uma mensagem final, não só para Juliano, para o Pedrinho, para toda a família, para toda a galera de Surubim, para o Lucas que deixou o seu colchão lá, que foi um cara que deu uma força. Enfim, manda tua mensagem final para a gente encerrar. Para minha família que está toda lá em Surubim, vocês sabem o quanto eu amo vocês, o quanto eu sou apaixonado por painho, seu João Marcelo, maninha, dona Livalda, meus irmãos João Marcelo e Isabela, minha sobrinha Melina, meu sobrinho João, que está chegando agora também, no fim do ano, meu outro sobrinho Ivomar, que está chegando no ano que vem, o Ivinho, minha avó Maria Lúcia, que é o amor da minha vida, uma das figuras mais maravilhosas que Deus colocou nessa terra, que eu tive a satisfação de conviver e tenho ainda. E deixar um recado para Lucas, que agora está nos Estados Unidos, está vivendo a vida de novela, está por lá, que foi um cara muito importante na minha trajetória também. Meus amigos, todo mundo, quem gosta do meu trabalho, mas claro, em especial, a minha amada esposa, Juliana, que está com o Pedrinho em casa, esperando o pai chegar, para trocar uma fralda, para dar um banho. Eu faço tudo, viu? Porque eu tenho que participar. Pai tem que ser pai de verdade. O recado mesmo que eu queria deixar para todo mundo é que vocês não desistam do sonho de vocês. E todo mundo fala isso. Sabe por que todo mundo fala? Porque é verdade. Porque se você não acreditar em você, porque se você não acreditar no seu potencial, se você não acreditar que você pode, você não vai. Acredite, vá em frente, caia, levante, enfrente os obstáculos. Se for fácil, tem problema não, aproveite. Se for difícil, continue lutando. É isso que eu tenho a dizer. Coisa boa, meu irmão. E mais um podcast fantástico. Esse projeto que eu sou fãzaço de paixão, porque gera conexões que a gente leva para toda a vida. Então você que ficou aí mais de 1 hora com a gente, na telinha do YouTube, conectado no nosso canal, contando mais uma história inspiradora. O cara veio lá de Surubim, veio para João Pessoa e hoje você conheceu muito mais sobre a história do Danilo Alves, esse cara que vem marcando história na TV paraibana. É um cara que carimbou com autenticidade o seu jeito de ser e um vitorioso no Ibope, um vitorioso por onde passa. Você que ficou com a gente, obrigado pela audiência, que Deus te abençoe.
Vamos embora descansar, que amanhã é quarta-feira e amanhã tem muita coisa para fazer. O ano ainda não acabou, então dá tempo de entregar muito mais. Como o Danilo falou aqui, não desista dos seus sonhos, vão para cima. Obrigado mais uma vez pela audiência, conta comigo que eu conto contigo. Deus te abençoe, até a próxima. Tamo junto.